Nossa senhora, como faz tempo que eu não lançava um cena por cena, hein? Sério, é muito bom produzir um cena por cena. O problema é que o YouTube não curte muito, né? Sempre tira eles do ar. Tá eu aqui tentando mais uma vez. Hoje é dia de Thor 1, nerdolas. Thor lá de 2011. Será que esse filme é tão ruim assim? Será que aqui é um caso daqueles que... como que vocês dizem? Filmes que foram inocentados pelo tempo? Vamos assistir juntinho, seus pamonheiros. Então bora lá pro nosso ritual. Ai, ai, como eu tava com saudades do nosso ritual. Vai lá, pega aquela coquinha gelada, aquela pipoquinha da hora e bora assistir, comentar, elogiar e na maioria das vezes pistolar com mais um cena por cena do canal Olafrata. Hoje é dia de Thor de 2011. O filme começa com um furgão no meio da noite em Puente Antiguo, Novo México. Uma câmera tremida começa a mostrar uma galera mexendo em coisas azuis tecnológicas. Eles estão tentando captar algum sinal. O filme fica criando um suspense ali porque a gente meio que não sabe o que é que tá rolando. A Jane, que é essa mina aqui, vai dizer que as últimas 17 ocorrências aconteceram exatamente nessa mesma hora. Isso aí já é uma leve exposição, já que é claro que toda essa galerinha que tá aí sabe muito bem disso. Ou vai me dizer que esse velho e essa mina acompanharam a Jane no meio do nada, sem saber desses 17 rolês iguais na mesma exata hora. Os dois loucos que estão com ela não sabem se é verdade e estão duvidando dessa mina. O filme precisa dar informações pra gente, já que ele tá mostrando uma cena dramática logo de início. Então o velho vai precisar verbalizar que a Jane é uma astrofísica. Sim, mano, ele diz exatamente isso. Jane, você é uma astrofísica. Ou vai me dizer que a própria Jane não sabe a sua profissão. O filme tá dizendo isso pra gente que tá assistindo. Ele precisa fazer isso, porque ele já começa com uma cena dramática logo de início. Não tem como a gente saber o que é que tá rolando. Aí vem esses diálogos pamonha aí. Até que alguma coisa começa a acontecer no céu. O velho vai ficar tipo, tá porra, mano, não é que essa mina realmente tem razão? Eles começam a dirigir freneticamente com uma música dramática no fundo. E na moral, cara, eu não sei como tá aí no vídeo, mas é muito escuro, vai se fuder. Eu não sei qual que é a tara de alguns diretores em deixar o filme escuraço, cara. Não dá pra ver porra nenhuma. A Jenny tá usando uma câmera de calor e tá vendo algo bem quente atingir o solo. Como todo cientista retardado, eles vão em direção a essa explosão. Na moral, como cientista é burro em filme. Cientista em filme de ação e pessoas em geral nos filmes de terror são a definição de boçal, cara. É tudo burro. A guria que tá dirigindo o furgão é a única que tem um mínimo de senso de urgência. Ela tenta fugir, meter o louco e ir embora. Mas a Jane, que eu vou passar a chamar ela de Janta, obriga a mina a ir na direção dessa explosão. É Janta porque é um trocadilho com anta e Jane. É Janta, não é janta, seu malicioso. Não é janta de comer. É Jane com anta, Janta. Elas acabam trombando com uma figura misteriosa, o que faz o furgão parar. Elas veem que é o Thor, mas ninguém sabe ainda que é o Thor. Só pensam ser um humano gostosão ali no meio do nada tirando um cochilo. E aí sim o filme vai começar. E aqui eu já vou dar uma leve pistolada, cara. Assim, eu tenho um ódio, mas um ódio mortal de filme que fica com a porra da câmera na mão e ainda se propõe a ser escuro. Puta que pariu, que combinação merda, cara. A câmera na mão em si já é um problema. São poucos os que têm talento pra colocar isso em um filme. Aí o infeliz do diretor, esse puto, eu vou até procurar o nome desse desgraçado aqui. Kenneth Branagh, eu nem sei se é assim que pronuncia, foda-se. Olha a cara dessa pecinha. Esse infeliz decidiu fazer um prólogo onde ele não dá informação nenhuma pra gente do que é que tá rolando. E aí tem esses diálogos expositivos cafonas. Além da cena ser dramática com ação, o cara me mete um escuro total e câmera na mão. São apenas 3 minutos de filme, nerdolas. 3. Olha, meu mano Kenneth, você tem mais 2 horas pra apresentar decisões boas. Porque a primeira impressão que você passa pra quem tá começando a assistir seu filme é a pior, cara. Depois dessa introdução merda do nosso mano Kenneth, a gente vai ter um flashback com um voiceover. Ah, Kenneth, não brinca com a gente, seu pamonha. O filme vai lá pra Noruega no ano de 965. O voiceover conversa com basicamente, entre aspas, era uma vez. Cara, é nesse naipe aí mesmo. A voz conta que um dia a humanidade aceitou que não estava sozinha nesse universo. Ai, ai. Rapaziada, é um flashback genericaço. Eu vou tentar deixar as coisas melhores aqui no vídeo. Vamos lá. Do nada, apareceu
apareceu uns bichos de gelo que gelou o cu de todo mundo. Gelou tudo mesmo, velho. Mas aí, os Cavaleiros do Zodíaco apareceram do céu em um feixe de luz LGBT, prontos pra esquentar o cu dos Gelaku. Eu vou chamar esses manos azuis aí de Gelaku, porque os bichos é de gelo. De um lado, tinha o exército dos Gelaku, e do outro lado, o exército dos Esquenta-Cu. Começaram a se guerrear ali com uma câmera tremida e escuridão pra todo lado. Sério, cara, que ódio. A voz diz que os Cavaleiros Esquenta-Cu esquentaram o cu dos Gelaku. Mandaram eles de volta pro mundo deles. Só que os Gelaku tiveram que pagar um preço alto. Olha a cidade e como ficou, mano. Tudo congelada. Mas no fim, o cavaleiro principal aí, sem zóio, venceu o rei Gelaku. Aí os Cavaleiros do Zodíaco conseguiram pegar a fonte do poder dos Gelaku, velho. Essa caixa Gelaku aí. Agora, os Gelakus não conseguem mais gelar o cu de ninguém. Em um feixe de luz LGBT, os Esquenta-Cus voltaram pra casa, lá pra Hot Ass City, vulgo Asgard. Essa é a história. Gostaram da minha explicação, nerdaiada? O mais engraçado é que por mais que eu tenha alastrado bagarai esse flashback, é basicamente isso que acontece. Eu expliquei dessa forma pra ficar um pouquinho mais dinâmico, já que na moral é um puta background genericaço que a gente vê em todo o filme. No passado tinha uma galerinha do mal, aí a galerinha do bem apareceu e salvou todo mundo. Olha que bosta. A guerra dos Gelaku contra os Esquenta-Cu é mais legal, né não? Agora o filme vai mostrar Asgard, que é bem maneira querendo ou não. Tudo douradão e pá. A voz diz que Asgard é um símbolo de esperança, que embora as pessoas não levem mais ela tão a sério, foram os Cavaleiros do Zodíaco que trouxeram a paz. Agora, tem como ser mais expositivo que isso, cara? Um flashback narrado. Bota o selo de exposição genérica aí. Descobrimos que na verdade o Rei Caolho aí tá contando essa história pra dois moleque remelento. Ele diz que um dia, um desses pivete aí vai ter que defender essa paz. O loirinho fica falando que quando ele for rei, vai moer todos os Gelaku na porrada. Só que o Rei Caolho já diz palavras sábias, só pra mostrar que a gente que ele é sábio. Abre aspas. Um rei sábio nunca almeja guerra, mas precisa estar sempre pronto pra ela. Cê é louco, que frase sábia, mano. Esse cara é muito sábio. Eu vou chamar esse mano aí de Rei Sábio. Os dois moleques olham um pro outro pensando, caramba, mano, que frase sábia. Os dois dizem que já estão prontos, mas o Rei Sábio logo já bota uma competição saudável entre os irmãos. Ele diz que apenas um dos dois poderá ser rei. Olha que beleza. É praticamente você ter uma barra de chocolate e botar os seus dois filhos pra competir por essa barra. Como rei, esse cara pode até ser sábio, mas como pai, ele só é um filho da puta. O filme logo vai mostrar quem é o vencedor, no caso o Thor. Eu vou te contar, mano, o figurino e estilo artístico de Asgard é foda demais. O filho loiro, que a gente não sabe se é o Thor, fica lá se vangloriando. O rei sábio fica lá, olhando essa merda toda com um olhar de sábio desprezo. O Thor se ajoelha, tira o capacete, e se ele tivesse prendido o cabelo, eu ia pensar que ia rezar nervoso aqui, mano. Mas não, ele só tá feliz mesmo. Aí vemos que pintaram até a sobrancelha do Chris Hemsworth de amarelo, mano. Na moral, é sacanagem o cara, velho. Todo mundo ali fica aplaudindo. Até que o Rei Sábio bate o cajadão no chão e todo mundo fica quieto pra ouvir sábias palavras. E aí o filme vai contar pra gente quem é que é o Thor. E como é que o filme faz isso? Basicamente é o Odin dizendo entre aspas, Thor, filho de Odin, ou seja, meu filho e meu herdeiro, ou seja, filho foda que venceu o meu filho patético ali, ó, aquele mano ali, ó. E corta pro Loki com puta cara de ódio. Olha que filho da puta esse pai, mano. Criou uma competição merda entre os dois filhos. Um deles venceu e virou um babaca, e o outro cresceu e virou um raivoso invejoso. Parabéns, viu, Odin? E assim, eu imagino que quem assistiu esse filme na época, nem imaginaria que esse personagem aqui seria um dos mais fodas de todo o MCU. Contemplem o nascimento de um dos, se não o melhor vilão da Marvel nos cinemas. Nerdaiada, seguinte, essa cena é o Odin dizendo com palavras o que é o Thor. Então, além de ele apresentar o Thor, ele diz até onde o Mjolnir foi criado, no caso, forjado no coração de uma estrela, muito poderoso. Obviamente todo mundo aí nesse salão sabe disso, então bota o selo de exposição barata aí. Ele tá dizendo isso pra gente que tá assistindo. Enquanto essa exposição sábia rola, debaixo do castelo, se assim podemos dizer,
tem um galpão. É lá que tá a caixa dos Jalaku. E vemos que aparece uma mão Jalaku ali. Isso aqui é o filme mostrando que vai dar merda. Ui, que suspense. O Thor começa a fazer o juramento lá e pá. Jura até que não vai ser um egoísta pilantra. E quando o Odin vai transformar o protagonista em rei, ele percebe que tem alguma coisa ruim acontecendo, porque ele é muito sábio. Lá no galpão, um Jalaku aparece e mata os guardinha. E assim, cara, mais uma vez uma cena mal filmada. Essa cena do gigante eu vou te falar. Sabe por quê? Porque além dela ser escura, é confusa porque é cheia de cortes. Na moral, é uma cena de tipo 5 segundos e os caras conseguiram meter uns 200 cortes, velho. A cena é um gigante de gelo aparecendo e matando o guarda com uma faca de gelo. É tipo simples, tá ligado? Mas é tão picotado que você não entende o que é que rolou direito. Não dá nem pra saber onde é que foi enfincada essa faca de gelo no guarda. Na moral, será que realmente é difícil filmar um guarda sendo morto por uma faquinha? Tipo, alguém pegando ele por trás e garfando uma faca, velho? Ou mais fácil ainda, quando ele vai passar por um pilar, ele ser puxado pra fora da tela, tá ligado? Na moral, cara, eu tô pegando um ódio desse mano Kenneth. Eu tô começando a pensar que ele só é ruim mesmo. É uma cena simples, de menos de 10 segundos, que mostra a qualidade do cara, ou melhor, a falta dela. O filme vai mostrar a caixa Jalaku sendo roubada pelos gigantes de gelo, só que obviamente com a câmera toda cagada e tremida. A intenção aqui é não mostrar o visual desses caras, mas eles já foram mostrados lá no flashback. Assim, analisando isso, o que dá a entender é que não foram os gigantes que roubaram então, porque não tem motivo do filme esconder o visual deles agora. Como vocês sabem, eu já disse várias vezes, eu nunca assisti a esse filme, eu já falei isso diversas vezes. Se realmente não for eles, beleza, tem uma lógica essa cena toda cagada aqui. Mas se for eles, mano, na moral, que merda. Isso pode indicar muitas coisas. Ou essa cena foi gravada antes deles pensarem em inserir aquele flashback no início do filme, ou só é incompetência mesmo. Eu acredito na segunda opção, porque as decisões aqui parecem ser bem ruins. Mas vamos ver. Sem contar que é mais uma cena dramática em apenas 10 minutos de filme. A gente não teve calmaria ainda para apresentar os personagens. O Thor, ele é apresentado com alguém dizendo quem ele é. A gente não sabe a sua personalidade nem nada, mas enfim. O Odin, ele vai liberar um guarda-robô esquentacu ali e vai esquentar os Jalaku. E vemos que eles realmente são os gigantes de gelo. E mais uma vez a cena é toda picotada. E o pior, o robô lança um raio mega luminoso. Aí, cara, aí você pega uma cena que é mega escura e fica clarona no talo. Tá ligado quando você tá no escuro e acende a luz do nada, que dói a vista? Acontece a mesma coisa aqui. Puta que pariu, quanta decisão merda, cara. Quem é que teve essa ideia? Imagina isso aqui no cinema. Parece que jogaram uma flashbang na sala, tá ligado? E, bom, eles eram os Jalaku mesmo. É inacreditável esse filme. O Thor diz que os Jotuns precisam pagar pelo que fizeram, mas o Odin diz que eles já pagaram. Muitos deles foram mortos naquela guerra do flashback. Ou o Thor é muito burro, ou isso aqui é uma exposição do filme. Na minha visão, só é uma exposição barata. Odin diz que, entre aspas, o Destruidor cumpriu seu trabalho, a caixa tá segura. Isso aqui é o filme dizendo pra gente pra que serve aquele robozão esquentacu lá. Ou vai me dizer que o Thor e o Loki não sabiam pra que servia aquele robô, velho. Mais uma exposição. O Thor diz que os gigantes invadiram a sala segura das relíquias, que seria um problema se os gigantes tivessem roubado alguma coisa ali. Na moral, mano, ele tá falando isso pro Odin, cara. Olha, Odin, tá ligado aquela sala que tem um monte de relíquia, os bichos invadiu lá? Já pensou se eles roubam alguma coisa? Olha que BO que ia dar. O bicho tá falando isso pro Odin, mano, que provavelmente criou aquela sala, tá ligado? Na verdade, é o filme dizendo pra gente que tá assistindo o quão importante eram as coisas daquela sala. Exposição barata de novo. Cara, tudo isso na mesma cena. Pensa num filme com um começo expositivo. Tudo isso é porque o filme não apresentou nada pra gente. Ele tá simplesmente rushando, tá ligado? E aí, se ele não vier com esses diálogos totalmente expositivos, a gente fica sem entender nada. A gente não vai entender o que o cientista tá fazendo lá no início do filme. A gente não vai entender pra que serve esse robozão. A gente não vai entender o que são esses bichos azul. Aí vem com esses diálogos e flashback, mano. É foda. O Thor fica puto, dizendo que precisam ir comer o cu dos Jotuns porque eles quebraram o acordo de paz do Odin. Odin responde dizendo que isso foi um pequeno grupo. O povo inteiro não pode pagar pelas ações de um pequeno grupo. É só resolver o problema ali da defesa e já era. Só que, cara,
O Thor, ele tá putaço. Ele tenta dar uma ordem de rei, mas já toma um gritão sábio do rei sábio. Você é rei da minha pica, Thor, seu bostinha. Ele não fala exatamente isso, mas o sentido é o mesmo, tá ligado? E o Loki, velho... O Loki só fica ali de canto vendo o barraco acontecer. Parece aquelas velhas fofoqueiras que só quer ver a briga pra ir contar pra alguém depois, tá ligado? A cena corta pro Thor putaço jogando uma mesa pra longe. Ui, segura que ela tá nervosa. Ardilosamente, o Loki sai de trás de um pilar, bem ardiloso mesmo, só pra mostrar pra gente que esse bicho é ardiloso. O Thor fala que é melhor o Loki não ficar perto, porque ele tá puto. Ele tá puto porque ele não foi declarado rei. Loki diz que concorda com o Thor sobre invadir Jotunheim, e se os Jotuns conseguiram invadir uma vez, no futuro eles podem voltar com um exército. Ele termina dizendo que o Thor não pode fazer nada se ele não desafiar o Odin. Bem na pilantragem mesmo, mano, parece aqueles demoninho na orelha falando, tá ligado? O Thor decide que vai invadir Jotunheim e o Loki ardilosamente finge demência. Tem uns figurantes ali que ouvem a conversa. Um deles fala que ir pra Jotunheim é perigoso. Obviamente o Thor sabe disso, mano. O Thor responde que Odin abriu o caminho pelo reino e tomou a caixa, que lá significa só buscar resposta. Mas Gasosa diz, mano, tipo, isso é proibido, Thor. Como se o Thor não soubesse, tá ligado? Caramba, mano, esse filme é muito expositivo, velho. O Thor começa a rir e eu também assisti essa porra. E ele cita o nome de todos ali, só pra gente saber o nome desses personagens genéricos. E na moral, foda-se esses caras. Ele começa a falar todas as glórias que esses caras tiveram por conta do próprio Thor. Só pra gente saber que esses bichos tudo são amigo mesmo. E assim, só com diálogos positivos, véi, sem argumentação nenhuma. Todo mundo aceita ir com o Thor pra Jotunheim. Eles pegam uns cavalos e vão viajar pela ponte LGBT. A construção do mundo aqui é bem maneira, cara. É tudo douradão, é muito bonito. Parece realmente algo divino, sabe? A única coisa que me incomoda é que o tempo todo parece que a imagem tá embaçada. Parece que tem um motion blur aí na tela, velho. Mas pode ser só eu mesmo assistindo. Quando eles chegam no final da ponte lá, tem um negão boladão esperando. É o Heimdall. Heimdall negão. Pega. O rei não sabe o que eles estão indo fazer. Ele vê, né? Zóio amarelo de lente é foda. O Thor pede passagem, mas o negão manda ele tomar no cu. E mais uma vez temos uma exposição. O Heimdall fala que nunca ninguém conseguiu passar por ele, sem que ele veja. Só pra mostrar que o mano tem visão mesmo, velho. Thundercats, visão além do alcance. Mais uma exposição barata. O Thor fala pra ele fazer uma vista grossa porque ele é o protagonista. O Thor, o Loki e os manos genérico entram em uma bola de raio que o Heimdall Visão Pica tá controlando. Antes de ir, o Heimdall Visão Pica dá um aviso, e se a volta desses merdeiros aí comprometer a segurança de Asgard, ele desliga a Bifrost e eles ficam presos lá no reino Jalaku. Ele vai ligar a Bifrost e os mano viaja na velocidade da luz LGBT até Jotunheim. Eis então que a turminha da pesada chega em Kourye City, vulgo Jotunheim, vulgo Terra dos Jalaku. Todo mundo percebe que seus cu deu uma gelada. O filme tenta criar um suspense ali, um lugar meio que o perigo está escondido, tá ligado? Só que não funciona, porque é apenas 20 minutos de filme. A gente não viu nada pra temer Jotunheim. É só os personagens falando que lá é perigoso. A gente não tem medo dos gigantes, porque de duas batalhas que tiveram no filme, eles perderam as duas. No flashback de Odin e na tentativa de roubar a caixa. Então essa tentativa de deixar esse lugar traiçoeiro só não cola. A gente nem se interessa por essa parte, pra falar a verdade. Depois de um tempão de personagens caminhando, Thor se mostra como um personagem presunçoso, arrogante. O engraçado é que o filme faz questão de deixar ele em evidência em todas as cenas. Enquanto o ambiente é todo escuro e sem cor, assim como os outros personagens, o Thor é o único com uma capa grandona e vermelhona. Uma voz do além começa a ameaçar nossa turminha muito doida. O Thor pergunta como que os gigantes invadiram Asgard. Aí temos esse monstrão boladão nas sombras dizendo que Asgard tá cheia de traidores. O Thor manda ele tomar no cu e o clima fica tenso. O Jalaku grandão acusa Odin de ser um assassino e ladrão, cara. Que Thor não foi ali pra saber a verdade, e sim pra brigar. E brigar nervoso. Isso faz dele um moleque, seu moleque. Chegou aqui pra brigar comigo, seu moleque. O Thor olha pra ele e fala: pega no meu meninão aqui então, irmão.
A cena fica mais tensa ainda, com um monte de Gelaku preparado pro combate. O Loki tenta botar a cabeça do Thor no lugar, velho, mas o bicho quer briga, velho, ele quer treta. O Gelaku-chefe diz que ia desencadear consequências gravíssimas se rolasse uma treta e pede pra turminha sair dali. O filme faz questão de mostrar o gigante na frente do Thor, com o take de baixo pra cima. Um filme geralmente faz isso pra mostrar a imponência e engrandecer a figura do antagonista. O bicho é forte e grande, tá ligado? O Loki fica com o cu na mão e tenta aceitar a oferta. O Thor vai embora, só que o gigante chama o Thor de peidão. Aí, mano, aí chamar de peidão é foda. O Thor vira uma martelada nervosa e manda o gigante Gelaku pra longe. Uma treta começa e sério, como as lutas desse filme são mal filmadas. Mais uma vez, temos uma puta confusão visual gigante. Não dá pra ver nada, cara. É câmera tremida, é escuridão, é som de porrada. Você não consegue entender porra nenhuma do que tá acontecendo. Na moral, que ódio do mano Kenneth. Em um momento, um Gelaku pega o Loki e ao invés dele congelar, ele fica azul. E ele pensa que é o Sânico. Entre câmeras tremidas, escuridão e cena picotada, algum membro da turminha da pesada é empalado por um Gelaku. A galera fica falando que eles precisam fugir, mas o Thor é merdeiro, ele fica querendo brigar. A galera corre e um monstrão é liberado que corre atrás deles. Thor solta um poderzão e começa a destruir tudo. Eles ficam encurralados na beira de um precipício, até que surge da ponte lá ele, da Bifrost, da luz LGBT, o Rei Sábio. O Thor acha que chegou a hora de esquentar o cu dos Gelaku, mas ele toma um puta do esporro. Laufey, que é o gigante Gelaku, vê que o Odin tá velhão. O Rei Sábio tenta espalhar sabidez por ali, dizendo pra deixarem essa treta de lado porque Thor é só um moleque. Só que o gigante Gelaku manda ele enfiar essas frases sábias no furico e tenta atacar. Mas o Odin é brabo, velho. Só com o poder da luz, espanta todo mundo ali e leva a turminha embora na Bifrost. Assim, vamos comentar rapidinho isso aqui, velho. A cena em si é bem ruim, é muita escuridão, muita câmera tremida, cena picotada, sério. Se você pega os filmes da Marvel lançados até esse momento, esse aqui fica bem atrás. O visual dos gigantes é maneiro, só que você não consegue ver. É até estranho a diferença de qualidade aqui. Nessa parte em que os Asgardianos vão aí pra Jotunheim, parece mais um bando de adolescentes e bobalhões indo aprontar. Essa é a vibe que se passa aqui. E pra um filme que busca engrandecer epicamente a figura de Asgard e do Thor, isso aqui só é muita pamonhice. Assim que o Odin leva os adolescentes pra casa, Thor e o Odin começam a brigar. O Thor fica dizendo que ele estava protegendo Asgard. Ele fica dizendo que o Odin tem medo de agir, que todos precisam saber que o novo rei não vai ser um frango. Que Odin fica aí com essa putaria de, entre aspas, ser paciente, enquanto todos riem de Asgard. Agora sim, eu não sei se vocês perceberam, mas o Thor é meio babaca, meio arrogante e tal. Tipo, não sei se vocês perceberam, né? Não sei se ficou muito claro pelo que o filme nos mostrou. Mas caso você não tenha percebido, o Odin vai dizer que ele é vaidoso, ganancioso e cruel. É o Rei Sábio dizendo os defeitos pro Thor pra dar um ensinamento pra ele? Não, cara. E sim, é o Rei Sábio dizendo pra gente que tá assistindo. Mas na moral, se você não entendeu ainda que o Thor é um arrogante, pelo amor de Deus, então isso aqui é o filme te chamando de burro. O Thor pega a pilha e chama ele de velho e bobão. Pô, chamar o Rei Sábio de bobão aí é foda, velho. Isso magoa o Rei Sábio. Nisso, Odin percebe que ele errou ao pensar que Thor estava pronto. Ai, ai, quem diria, hein? Quem diria que o Thor não estava pronto? 28 minutos de filme e a gente só viu o babaquice desse cara. Imagina o Odin que tá vivendo com esse mano, velho, sei lá, mais de 1000 anos. Até esse ponto, o Odin, ele não percebeu que o Thor era um babaca, na moral. E esse cara se diz sábio. É impressionante como o filme não mostra nenhuma qualidade do personagem do Thor. Ele só é um cuzão. Essa é a justificativa para ele ser punido e aprender sobre humildade. O filme mostra ele como um completo cuzão, só pra fazer a gente pegar ranço desse cara. E isso o torna um personagem muito unidimensional, velho. Não é como se ele realmente fosse digno e fosse iludido pelo poder, não. Ele só é um pau no cu. E é aquele negócio que eu te falei, se a gente só acompanhou ele em 28 minutos e já ficou claro que ele é um merda, como o Odin
pode ter se enganado a ponto de nomear o Thor como seu herdeiro. Essa bizonhice do Odin só contribui para quebrar o seu próprio personagem. O filme tenta transformar a figura dele num cara sábio, mas ele é burro pra caralho. Odin fica todo depressivo ali e decide punir o protagonista. O Thor e a gente, né, começam a ouvir que o protagonista não é digno. Odin toma o seu martelo e vai banir Thor de Asgard. Ele lança um feitiço no Mjolnir. Quem for digno terá todo o poder de Thor. E o lança na Bifrost. E mais uma vez, câmera tremida pra caralho do Thor sendo enviado pra Terra. E é aí que ele cai na frente do carro dos cientistas pamonha lá no início do filme. O Thor levanta desesperado procurando o martelo dele e a Jane vê a marca da Bifrost no chão. O Thor fica gritando pelos seus amigos. Ele fica um pouco agressivo e a cientista dá uma taserzada nele. Isso aqui é engraçado. Cara, o banimento do Thor é maneiro. Pena que ele é depois de um diálogo bem pamonha. O Odin tirando os poderes do Thor, banindo ele. É legal, cara. Essa ligação com o início do filme também é legal. Os cientistas resgatam o gostosão e vão embora. Ao fundo, vemos um meteoro caindo. A cena corta pra esse lugar, com esse take torto, à noite. Sério, eu não aguento mais escuridão nesse filme. É um hospital. A anta da Jane, a nossa janta, tá lá fazendo o cadastro do Thor no pronto-socorro. Lá na sala, o Thor tá sendo atendido pelos médicos, só que, véi, ele é um ser desprezível nesse filme. E começa a socar todo mundo em mais uma cena com uma câmera tremida do garai. É impressionante. O nosso mano Kennedy, ele tem algum problema com cenas de ação, cara. O bicho não consegue segurar a merda da câmera normalmente. E o pior, ele fica picotando a cena toda hora. Tipo, é o Thor batendo em médico, velho. Em médico. Não precisa de câmera tremida, cena dramática, cena picotada. Meu Deus, velho. Não é difícil, tá ligado? O desfecho dessa cena é engraçado, já que é o Thor pagando de bingolão por ser o Thor e ele acaba sendo sedado por uma seringada. Eu ri disso aqui. A cena corta pro carro do Jonathan Kent no meio do deserto. Temos uma cratera, é onde o Mjolnir caiu. Quer dizer, é onde o meteoro caiu lá à noite, lembra? A gente ainda não sabe que é o Mjolnir. O Jonathan Kent chega com uma caminhonete. Ele vai até a cratera e olha só, mano, é um Mjolnir. Quem diria, hein? Assim, temos que elogiar a qualidade do visual que escolheram pro Mjolnir, é muito maneiro. O Jonathan Kent tenta pegar, mas percebe que é um merda por não conseguir levantar o martelo. Estamos em uma cidadezinha bem pequena mesmo. Uma cidade de primeira, porque se você engata a segunda, você já sai dela. Haha, que piada de tiozão. Os cientistas estão lá fazendo coisas científicas. Só que o filme precisa passar informações claras pra gente. Então essa mina aqui vai fazer o nosso papel. Meio que ela pergunta, entre aspas, explica esse papo aí pra alguém idiota entender. Basicamente, o que tá rolando nessa cena é os cientistas falando sobre buraco de minhoca. Que ao invés deles falarem sobre buraco de minhoca, eles começam a usar um monte de termo científico aí. Até a Darcy, no caso essa mina aí, pedir pra eles falarem com menos termos técnicos. Bota o selinho de exposição barata aí. A Janta percebe que as estrelas do céu não batem com as nossas estrelas. A Darcy, que é a cientista burra, nota a silhueta de um homem em uma das fotos que eles tiraram. Eu vou explicar o que dá pra entender aqui, nerdolas. Pelo que eu entendi, a Bifrost é um buraco de minhoca. Então, quando ela trouxe o Thor pra Terra, os cientistas viram o céu lá de Asgard, porque abriu um buraco aqui na Terra que liga com o buraco de Asgard. Lá ele. Por isso as estrelas do céu que a gente vê aqui na Terra não batiam com as estrelas do céu que a gente vê nas fotos que os cientistas tiraram, tá ligado? É meio que um portal, abriu um portal daqui pra lá, entendeu? Voltamos com um cuzão lá no pronto-socorro. Cara, a maquiagem do Chris Hemsworth nesse filme é carregadaça. Eles pintaram o cabelo do cara, os manos pintaram a sobrancelha também, velho. É sacanagem isso. Sem falar que meteram maquiagem carregada no rosto dele também. Toda vez que a gente olha pro Thor, bate uma estranheza. Por algum motivo, ele consegue soltar sua mão da onde ele tá preso. Ai, essas forçações do roteiro é foda. O mano é um touro de 1,90 m e 130 kg de pura massa muscular. Só que os manos não conseguem prender ele direito da maca. Jesus, hein? Nosso grupinho de cientistas idiotas voltam ao pronto-socorro procurando o Sr. Cuzão. Eles veem que o Sr. Cuzão escapou. Os cientistas entram no furgão. A Janta tá putaça, querendo encontrar o gostosão do Thor. O Eric, que eu vou passar a chamá-lo de Senhor Voz de Fumante, porque a voz dele é de fumante, parece que fumou uns 3 maços de Marlboro por dia, diz que isso aí não é uma boa, porque o Thor moeu a galera do hospital na porrada. Pensando bem, não é uma boa procurar esse mano mesmo.
A Janta diz que eles não conseguiram dados suficientes do evento lá daquela noite toda zoada. E o Thor, ele pode ajudar nessa questão. O Sr. Voz de Fumante pergunta se eles vão sair procurando pela cidade inteira. A Janta diz que sim. Aí quando ela vai dar ré, atropela quem? Olha só, o Mano Cuzão. Olha que coisa. O cara moeu todo mundo no hospital na porrada lá dentro, ficou preso, escapou e sai andando calmamente durante o dia vestindo com roupa de autista. Sozinho, velho, com um monte de gente na rua. Assim, eu, Labronha, se visse um maluco com roupa de autista, parecendo que acabou de sair de um manicômio, a sobrancelha descolorida e os carai, eu ia achar que esse mano fugiu de algum lugar. E eu ia ligar pra polícia. Só que não nesse filme, cara. Mas ainda assim, é engraçado a Jane atropelando o Thor de novo e ela dizendo que não é de propósito. A cena corta pra cratera lá do martelo. Tem uma galera lá. Meio que virou uma atração turística. Tipo a espada do Rei Arthur, tá ligado? Até o Stan Lee não consegue tirar o martelo do lugar. Até que ele aparece, mano. Ele mesmo. O testa de nós todos, o calvão mais querido da cultura pop, o agente Coulson. A cena corta pra mostrar o gostoso do Thor sendo gostoso. É foda, né, mano? É nesses momentos que a gente percebe o quão merda a gente é. E temos que agradecer eternamente a Deus caso a gente consiga uma namorada. A cientista idiota fica babando no Thor ali. A Janta fica toda tímida. Agora, sério, rapaziada, deixa eu comentar uma coisa legal aqui. Você já parou pra pensar o porquê todo filme de herói mostra o herói principal sem camisa? Já parou pra pensar o porquê disso? Pega aí qualquer filme, mano. Hulk, Homem de Ferro, Homem-Aranha, Superman, Doutor Estranho, Guardiões da Galáxia. Todos têm esse momento ator gostosão sem camisa. Você sabe o porquê disso? Pensa o seguinte, nerdola. Você tá lá com a sua família em 2011, que é quando lançou esse filme. A você, o seu pai e a sua mãe. Você vai estar totalmente entretido nesse filme. Pô, você é criançona, você foi lá pra ver o Thor, tá ligado? O seu pai provavelmente também vai estar interessado. Um pouco menos que você, é óbvio. Mas ele também vai estar entretido no filme. Agora, e a sua mãe? Naquela época não era comum mães estarem por dentro desse mundo nerd que a gente conhece hoje. Super-heróis era algo nichado pro público masculino. Então mulheres, e principalmente na faixa etária de 25 a 35 anos, não conheciam esses heróis que estavam no cinema. Então esses momentos heróis sem camisa era pra captar a atenção do público feminino. Chega aí pra sua mãe e pergunta qual herói que ela mais gosta e o porquê. A maioria vai responder que é tal herói porque ele é gostosão ou bonitão. Pode ir lá, mano, faz o teste, pergunta lá. Ô mãe, qual herói você mais gosta? Ah, eu gosto do Superman porque ele é gostosão. Ah, eu gosto do Thor porque ele é bonitão. Esses momentos, heróis sem camisa, eram pra isso, pra captar a atenção do público feminino que não iria estar interessada no filme. E aí a mulherada ia passar a gostar mais do protagonista. Voltando pro filme, a Jane dá roupas do ex dela pro Thor vestir. O Thor fala que precisa bater um rangão porque a Larica bateu. A cena corta pra Hot Ass City. Os Cavaleiros do Zodíaco Esquenta-Cu estão fofocando sobre o Thor. Eles estão encucados se perguntando como a missão idiota lá acabou dando merda. O Loki diz que ele caguetou geral pro Heimdall. O Heimdall que avisou Odin que esses malucos foram pra Jotunheim. O Loki fala que foi ele que falou, né? E a galera fica tipo, e aí, seu X9? Vai morrer cedo, hein, cuzão? O Loki falou pra avisar o Odin assim que eles partiram. A galera vai ficar puta com o Loki, mas ele diz que salvou a vida de geral, só que ele não sabia que o Thor sobrancelha descolorida seria banido. Essa mina que ninguém lembra o nome pede pro louco conversar com Odin, mas o louco diz que isso não vai mudar nada e descreve todos os defeitos do protagonista, caso você seja um boçal, um idiota e ainda não tenha percebido que o Thor é um pau no cu nesse filme. Bota o selo aí do filme te chamando de burro. Ele termina mandando todo mundo tomar no cu porque o Thor não é rei de porra nenhuma. E agora, mano, como o filme é incompetente em mostrar que o Loki tem ciúmes do Thor, precisamos de um personagem verbalizando isso. A mina que ninguém liga verbaliza: ah, a verdade é que você tem ciúmes do Thor, Loki. Nossa, é foda isso, mano. Exposição barata. Esse japa aí lembra que o rei Jalaku lá de Korea City disse que existia um traidor em Asgard. Aí todo mundo fica meio corói. Será que o Loki seria capaz de meter o louco? Logo em seguida vemos o Loki com a caixa Jalaku. Sim, ele foi capaz de meter o louco. Ao fundo vemos o Rei Sábio gritando pra ele parar. O louco começa a fazer umas perguntas pro Rei Sábio, perguntando de onde que ele é, o que que ele é. O Rei Sábio responde que o Loki é filho dele. Nisso, o louco se vira e vemos que ele virou um daqueles carinhas azuis da propaganda da TIM. Porque eu tô azul então, seu velho sábio? Responde aí, truta. Eu tô azul. A caixa de Jalaku parece que não foi a única coisa trazida de Jotunheim. Rei Sábio conta que depois da grande batalha
entre os Jalaku e os Cavaleiros do Zodíaco Esquentaku, ele entrou sabiamente no templo e encontrou um bebê da Tim. Tava sozinho, coitadinho. Ele era filho do rei Jalaku. O Loki fica, da Tim, porra? Por que, mano? Você tinha moído os Jalaku na porrada, por que você me tirou do meu povo, carai? O rei sábio diz que era a coisa mais sábia a se fazer. O Loki fala pra ele parar de meter o louco e dá um gritão. O sentimentalismo aqui dessa cena tá lá em cima. O Odin responde que através de Loki, eles poderiam promover uma aliança dos Jalaku e dos Esquentaku, deixando assim os Ku em temperatura ambiente. Mas agora tudo mudou. Loki vai ficar puto, porque ele se sente como qualquer outra relíquia de guerra ali naquela sala. Por que ele não sabe isso desde o início, tá ligado? O rei sabe que se prova um puta de um rei burro, diz que só queria proteger o filho dele da verdade. E agora, o Loki vai exalar todo o seu ódio. Ele entende que os monstros das histórias basicamente falam sobre ele. Ele é um dos Jalaku, que é por isso que o Thor é o preferido de Odin, porque ele, Loki, é um gigante de gelo. E por mais que Odin diga que sim, ele nunca amaria um gigante. O rei sábio não aguenta verdades sendo jogadas na sua cara e começa a dar uma leve falecida ali. O Loki pensa, caralho, mano, usei muito discurso no jutsu, e chama os guarda. Cê é louco, o Loki disse tanta verdade que matou outro humano com palavra, velho. Que doideira. Assim, deixando as piadas agora de lado, nerdaiada. Esse momento de revelação do Loki é muito bom. É legal ver o Loki descobrindo seu verdadeiro passado, por mais que não soe muito como natural. Ele percebeu que ficava azul lá em Jotunheim. Aí ele foi dar um bizu na caixa dos Jalaku e ficou todo azul. É meio peba, mas ok, é aceitável. Se rolasse só essa cena aqui, já dava pra perceber o grande rancor que o Loki tem de Odin e do Thor. Não precisava ter aquela mina dizendo que o Thor é invejoso, tá ligado? Só essa cena do Loki com o Odin já fica claro. Não sei, esse filme parece mal montado, cara. A mina descreve o Loki na cena anterior e na cena posterior a gente vê os defeitos dele. Essa cena, sei lá, mano, deveria vir antes da cena dele lá com os amigos, tá ligado? Elimina aquela cena anterior e o filme fica melhor, velho. Teriam formas mais fáceis de explicar como o Odin chegou em Jotunheim. Mas essa cena foi maneiraça, cê é louco. Eu só achei meio pamonheiro o Odin dando uma falecida assim enquanto o Loki fala um monte de groselha. Pra quem entende dessa lore, beleza, pode fazer sentido. Agora quem tá assistindo e desconhece, é bem cafona ele caindo e pegando no sono enquanto o Loki desce o verbo nele. A cena corta pra um barzinho. Engraçado é que sempre temos um steak torto, velho. Isso é chamado de ângulo holandês. Dá uma sensação de estranheza, desorientação, tá ligado? Em muitos filmes é bonito. Agora isso aqui, velho, aqui nesse filme só é meio tosco. Porque toda hora o filme tá penso, mano. Parece que ele vai cair. Os cientistas estão tentando entender como o Sr. Pau no Cu tava dentro da nuvem lá. Tem uma piadinha do Thor jogando um copo no chão que é engraçada. Do nada, entra uns mano dizendo sobre o Mjolnir lá na cratera. Mas eles não falam, né? Ó, o Mjolnir tá lá na cratera. Eles acham que é um satélite. Os cientistas pilantrinhas ouvem a conversa e puxam papo. A Thaís Carla aí diz que o satélite era pesadão, que ninguém conseguia movê-lo. Aí o Sr. Pau no Cu vai entender, né? É o martelo dele. Ele pergunta onde tá e vai sair do restaurante. A Janta fica sem entender nada. O Thor explica que esse satélite é dele e pede pra Janta levar ele lá e em troca ele vai contar tudo. O Sr. Voz de Fumante diz pra ela não ser idiota de novo, mas mano, é a Jane, é cientista em filme. Ela quer ir lá ver qual é que é do rolê. O Sr. Voz de Fumante fala que o Thor tá delirando porque tá falando de cultura nórdica e os carai. Ele consegue convencer a Janta que vai se despedir do Thor. O Thor dá um beijo na mão dela e ela fica parecendo uma cachoeira. E eles se separam. Quem diria, hein? A cientista merdeira realmente ouviu um conselho do Voz de Fumante. Quando ela volta, o furgão dele está sendo levado embora. Ela fica putaça e temos o calvão lustroso do cônsul. O Sr. Voz de Fumante entende que é a SHIELD, mas a Janta vai ficar putaça, cara. O cônsul diz que eles estão lidando com algo perigosíssimo, que precisam fiscalizar os documentos dela. Ele até tenta dar uma grana pra ela pra compensar, mas ela manda ele enfiar o cheque no cu. Ela tenta apelar pro sentimentalismo, dizendo que ela tá perto de algo extraordinário. Dá mó dó, cara. A Natalie Portman é mó gatinha e fica fazendo cara de choro. Ô, dozinha. A gente vai ter um monte de take torto. Sério, que bosta isso aqui, cara. Meu Deus, custa deixar a câmera normal, carai.
O Mano Kenneth, ele deve se achar o Kubrick, o Tarantino, o Scorsese, metendo uns ângulos holandês, tá ligado? Vai se fuder, mano. Agora sim, eu sempre falo pra vocês sobre injustiças em filmes. Vemos que a Jane é meio doidinha pelo serviço dela. Ela ama o que faz e fica nessa brisa aí de descobrir sobre esses ventos doidos. Sabemos que ela tá há muito tempo nisso. Esse momento aqui é uma injustiça. Tomam todo o trabalho dela sem motivo nenhum. E filmes fazem isso pra gente se afeiçoar ao personagem que tá sofrendo a injustiça. No caso aqui, a Jane. Ninguém gosta de injustiças. Então o filme mostrando isso faz com que a gente passe a gostar mais dela e torça pra ela se dar bem. Vemos eles sentados no telhado de alguma loja aí. A Jane verbaliza: anos de pesquisa se foram. Ah, vá adianta, é sério? Basicamente, ficam esses três se lamentando e verbalizando tudo que os três já sabem. Nossa, levaram a minha pesquisa. Nossa, foram anos de pesquisa. Isso aqui é o filme te chamando de burro, cara. Porque literalmente na cena anterior, fica claro que a SHIELD tomou tudo deles. Ou você vai me dizer que teve alguém que não entendeu o que tava rolando lá. A Janta pergunta quem eram aqueles caras e o Sr. Voz de Fumante vai comentar que um dia ele conheceu um dos primeiros caras a estudar radiação gama. Depois que a SHIELD apareceu, esse cara sumiu. Ele vai mandar um e-mail pra um, entre aspas, amigo tentar ajudar eles. Mas a cientista idiota diz que levaram o notebook dele também. Essa cena é bem inútil na verdade. Foi mais pra frisar que eles perderam tudo. Mas já tava claro isso. Então, se a gente elimina ela do filme, não muda nada. Voltamos pra Hot Ass City. Os Cavaleiros do Zodíaco e Esquenta-Cu chegam pra falar com o Rei Sábio e se deparam com o mano louco sentadão, boladão no trono. Cê é louco, olha a pose do maluco. E na moral, e esse traje, hein? Sensacional. Se tornou um dos mais icônicos da história dos filmes de heróis. O louco explica que o Rei Sábio foi tirar um cochilo de sabedoria. Os Cavaleiros do Zodíaco pedem pra falar com a esposa do Rei Sábio. O louco responde que não vai rolar, que ela sabiamente está vigiando o Odin e fala pra eles falarem o que eles querem pra ele mesmo, porque agora ele é o rei da porra toda. Eles aceitam e pede pro Loki desbanir o Sr. Pau no Cu, que é o Thor, né? Loki responde que ele não pode desfazer a última ordem sábia do Rei Sábio, e por conta de eles estarem entrando em guerra, desbanir o Thor não vai rolar. A mina que ninguém liga fica brabona, e o mano que ninguém liga segura ela, e eles vão embora. Essa cena é bem maneira, cara. É o Loki se tornando de fato um vilão, e o personagem é muito maneiro. Esse visual, cara, é muito louco. É muito maneiro, o figurino é sensacional. Vemos o Sr. Voz de Fumante pegando um livro da mitologia nórdica e ele fazendo uma voz de deboche. E é isso. Tá vendo como às vezes um diálogo expositivo quebra a cena? Aqui a gente só vai ver o Eric pegando um livro nórdico e dando um risinho de deboche. Já dá pra entender que ele tá desconfiado da identidade do Thor, cara. É simples. Adianta ver o Sr. Pau no Cu andando pela rua. Ele entra em um pet shop e pede um cavalo. Ah, isso aqui foi muito engraçado, mano. Obviamente, a Janta vai oferecer uma carona, cara. Ela tá caidinha pelo Thor. No furgão, vemos que eles estão indo fazer algo muito pilantrinha. Não é isso aí que você tá pensando. A Jane se mostra putaça com a SHIELD. E essa é a motivação dela pra invadir lá e buscar o Mjolnir. Que eu vou te contar funciona. Vemos que ela é uma cientista merdeira, fanática pela sua pesquisa. Por mais que ela viva falando, nossa, como eu sou doido pela minha pesquisa, fica claro que esse é o trabalho da vida dela. Então, roubarem assim o seu trampo na maior pilantragem faz com que a gente torça por ela. Já o Thor, pô, é o Mjolnir. Então a motivação dos dois aqui são válidas. O Thor começa a demonstrar interesse pela Janta, até porque, né, é a Natalie Portman. Como não se interessar pela Natalie Portman, irmão? Chega um momento em que a Janta pergunta pro Sr. Pau no Cu quem ele realmente é. E ele responde que ela vai ver em breve. Ele deixa esse suspense porque quando ele recuperar o martelo, ele vai virar o bingoludão. A Janta fica brava porque o Thor prometeu responder as perguntas delas. Então ele começa a explicar algumas coisinhas. É um momentinho legal, cara. Mostra a aproximação entre esses dois personagens. Eu não sei vocês, mas a princípio dá pra ver o começo de um interesse romântico entre eles. Agora o que não dá pra tancar nem fudendo, e isso me deixa putaço da vida, é você ainda não ser inscrito nesse canal, seu nerdola fia da mãe. Como é que pode ter vídeos aqui no canal com quase 100k e esse canal ainda não ter batido 10k? É foda, né? Quem não se inscrever nesse canal aqui é gay. Gosta de viajar na ponte lá de Asgard, na ponte LGBT colorida lá. Tu viaja na Bifrost, né, seu nerdolinha? Gosta da ponte arco-íris, né? Não gosta? Então se inscreve logo, seu pamonha.
Lá em Hot Ass City, temos o Rei Sábio em um sono sábio. Pela primeira vez, vemos a mãe do Thor e do Loki, mas a gente ainda não sabe que é a mãe do Thor e do Loki. Ela diz que o Rei Sábio tava adiando esse ronco aí. O Loki pergunta quanto é que dura um ronco sábio e ela diz que depende do nível da sabedoria do sonho, que não tem como dizer. Aí, mano, o Loki vai perguntar assim pra mãe dele: por que esse velho aí mentiu pra mim, mãe? Aí ela responde: ah, meu filho, sabedoria, né? Mentiu pra você não se sentir diferente da galera daqui de Asgard. Porra, mãe, mas é exatamente assim que eu me sinto agora. Por causa dessa decisão merda desse velho sábio, agora eu quero moer geral. Ah, meu filho, aí é foda. Ela diz que Loki é filho dela e que não quer perder a esperança de Odin acordar um dia. Fala também que quer que o Thor volte. Ele diz que o Thor não tem esperança, mas vemos que ela também é uma mulher sábia, cara, e diz frases sábias. Sempre há uma razão sábia para as decisões sábias do seu pai sábio, meu filho. O Loki começa a ficar puto com esse papo de sabedoria. A cena corta pra um escurão. Ah, velho, não é possível não. Mais uma cena escura? Caralho, o que o Mano Kennedy tem com escuridão, cara? Não dá nem pra ver o furgão no meio desse breu. Vemos que montaram uma puta instalação em volta do martelo. A Janta deduz que não é um satélite coisa nenhuma, porque senão eles teriam levado os restos embora e não construído uma mega instalação em volta desse Bragnites. O Thor cobre ela com um casaco. Ouvimos um trovão e ele diz que ela vai precisar desse casaco aí, que ele vai recuperar o Mjolnir e pegar as coisas dela que foram tomadas. Isso dá um sentimento da hora de antecipação na gente. Trovãozão e pá. Dá pra notar que vem uma cena bacana. A Janta diz que não tem como ele entrar, pegar as coisas e sair andando. Aí ele vai olhar pra ela e dizer: confia. Aí ela confia. Vai se criando um clima turbulento. As nuvens começam a se formar e causar interferências nos equipamentos dos caras. Como a gente sabe disso? Porque eles estão falando. É tão escura a cena, cara, que não dá pra ver. Então a gente só confia mesmo nessas informações porque os caras estão falando e tem barulho de trovão. É uma exposição barata. Eles detectam o movimento na cerca. Vão lá ver e tomam um pau do senhor pau no cu. Os agentes descobrem que alguém se infiltrou na instalação e acionam o alarme. A Janta vê a merda e tenta ligar pro senhor Voz de Fumante, só que cai na caixa postal. Ela deixa uma mensagem dizendo que ela é uma idiota e levou o Thor na cratera, exatamente como o Eric disse pra ela não fazer. O Thor, mano, ele entra na maior facilidade nessa instalação. Sério, é a SHIELD, agentes altamente treinados, pá, agentes de elite, tá ligado? Vamos lembrar que o Thor foi sedado por uns enfermeiros lá no hospital, mas aqui ele consegue bater em agentes altamente treinados. Só que olha que coisa, nenhum desses agentes está armado. O Thor vai e sai no soco com esses caras. Ai, lá fruta, mas é o Thor, né? Aqui, cara, ele tá sem poderes. Beleza, é um cara de 1,90 pesando mais de 100 quilos. Mas eu acredito que 3 agentes especiais altamente treinados nos Paranauê conseguiriam parar um brucutu desses. Se um cara sozinho consegue invadir isso aqui no maior foda-se, imagine, mano, se do nada uns 10 negros aparecesse. Cara, o Thor, ele não entra no stealth aqui, ele só sai metendo louco, ele sai correndo e trombando com todo mundo. Que coisa ridícula. Vemos alguém optando por pegar um arco e flecha ao invés de armas poderosas. Sim, é ele mesmo. Sem falar da cena de porrada, cara. A cena de porrada só é muito ruim. O Thor, ele vai dar um soco nos caras e tome corte. O Thor se pendura pra chutar alguém e tome 3 cortes. Sério, o Kennedy só é muito ruim, cara, na moral. Alguém fala pro Cônsul que o Mjolnir tá emitindo ondas magnéticas. Posição barata. Vemos pela primeira vez o Gavigode, Clint Barton, que poderia deter o Thor aqui com uma simples flechada. Sim, nesse momento, o Clint Barton é sim mais forte que o Thor. Em um x1, provavelmente, mano, o Gavigode iria vencer o Thor aqui, mano. É muito louco pensar nisso, né? A gente vai ter um x1 péssimo do Thor contra o outro brucutu, velho. É péssimo mesmo. Na verdade, isso aqui é só pra dar mais dramaticidade pra esse momento. O Thor vai cair na lama, se molhar tudo, ficar todo sujo, só pra cena ficar da hora quando ele pegar o martelo. A luta, mano, é muito paia.
O Thor finalmente chega no Mjolnir. O Barton não atira nele porque o Coulson não deixa. Ele quer ver o que vai rolar. Nosso sentimento de antecipação vai lá em cima. A cena é maneira. A música tá torando. Só que quando ele pega o Mjolnir, ele não consegue levantar. O Thor percebe que ele se tornou um merda. Ele não é mais digno. Isso é uma quebra grande do personagem. Na visão dele, ele era o pica, o fodão, o mais poderoso. Ele se tornar indigno é motivo de vergonha. É a partir desse momento que temos a quebra do Sr. Pau no Cu. Você agora vai aprender a ser humilde, seu merdinha. Essa é a lição sábia do Rei Sábio. Esse momento é maneiro. Pena que pra chegar nisso aqui foi bem paia. O Thor tá tão quebrado aqui que ele nem resiste à prisão. Agora, voltando a zoar o diretor desse filme, mais uma vez, ao uso excessivo de plano holandês aqui. Tem uma cena que ela é tão torta que na moral chega a ser cômico. Olha isso aqui, cara, não dá não. Lá na PQP, mais conhecida como Hot Ass City, vulgo Asgard, o Heimdall tá vendo tudo isso. Heimdall, o senhor fofoqueiro, fica cuidando da vida dos outros. A cena corta pra um plano holandês. Cara, não é possível, é um plano holandês de um posto de gasolina. A Janta e o fumante estão lá discutindo. A cientista burra vê o Mjolnir num livro. O senhor Voz de Fumante pegou esse livro para mostrar que o Thor é lunático. Eles ficam debatendo sobre ciência e magia. O fumante diz que isso aí é caô. Já a Janta fica falando que essas coisinhas aí de Thor, Odin existe. Ou seja, a Janta é uma cientista que acredita em mitologia, velho. Ela acredita em magia, é foda, né? Nesse ponto, acontece uma quebra de imersão muito grande. Porque pra você ser um cientista de ponta igual eles aqui nessa cena, no mínimo, você tem que acreditar na ciência, né? Aí chega a Janta e acredita em magia. É foda. Mas beleza, o filme faz isso pra mostrar que ela acredita no Mano Thor. Que ela é uma pessoa mente aberta e tal. Mas a gente foi levar em consideração que isso aqui tá simulando como é a vida real? Sei lá, cara. Eu acho que não existe muitos cientistas por aí que acreditam no Harry Potter, né? Calma que ainda piora. A Janta usa o argumento que buraco de minhoca é magia e não física. Aí a cientista burra diz que vikings podem ter cultuado esse povo mágico. Ou seja, mano, nós temos duas cientistas muito confiantes que magia existe. Sem evidências alguma, cara. Elas estão acreditando no humano que apareceu no meio do nada, no meio de uma noite, na tempestade, tá ligado? O bicho só apareceu falando que é Thor, que Odin existe, que existe Mjolnir. Elas falam, cacete, mano, esse mano que a gente encontrou lá no meio do nada é mó sensato. Em relação ao buraco de minhoca, cara, que na verdade era Bifrost, ele era para validar mais o ponto da ciência e não da magia, já que elas não conseguiram ver e nem estudar essa ponte LGBT. Na visão dos cientistas aqui nesse filme, só foi uma tempestade muito louca que aconteceu lá. São duas cientistas indo contra os seus próprios estudos e acreditando no humano louco encontrado no meio do nada. É foda, né? Obviamente o senhor fumante pensa, puta que pariu, que bosta que eu tô fazendo da minha vida. A cena corta pro Coulson interrogando o Thor. Mano, parece que o filme vai cair, velho. Sei lá, puta agonia de ver tudo torto o tempo inteiro. O Coulson tá falando assim, aí menor, o bagulho é o seguinte, tu foi lá e quebrou meus parceiros, tá ligado, cuzão? O bagulho não é passe não, o bagulho é pumba, entendeu? Se você não ficar pá, eu vou conversar com os mano pra pumba, tá ligado? O Thor fica confuso, ele não sabe se ele tá no filme solo dele ou no pode pá. Você é de onde, cuzão? Jogou com quem? Chupou laranja com quem? Nisso toca o celular do Coulson e ele sai da sala. Quando a porta se fecha, temos ele, um mano louco. O louco diz que precisava ver o Thor. O Thor diz que precisa de ajuda e ele não entende desse palavreado que o Coulson tá falando. Ele pede pra falar com o Rei Sábio, mas o louco diz que ele está sabiamente morto. O banimento do Thor e a ameaça de uma nova guerra fez o velho infartar. Só que ele não deve se sentir culpado. Por mais que o Thor avisasse sobre essa ameaça, o Rei Sábio não quis escutar ele. Olha que filho da puta esse louco metendo Loki no Thor. Ele termina dizendo que foi cruel deixar o Mjolnir acessível ao Thor sabendo que ele não era mais digno. O Loki fala que agora ele é rei da porra toda. O Thor ele pede pra voltar. Ele responde que o exílio do Thor é o que mantém Asgard longe da guerra. O Thor fica todo chorante tentando achar uma alternativa, mas o louco, cara, é muito FDP. Ele fala que a mãe deles proibiu o retorno do filho. Olha que bicho desgraçado. O Thor fica tão mal, mano, tão desgraçado, que ele pede desculpas e ainda agradece o Loki por estar lá. Cê é louco, isso aqui é muita maldade. Agora sim, essa cena é sensacional, na moral. Mas eu vou comentar assim que acabar. O Coulson
volta pra sala com aquela testa do tamanho de uma pedra de amolar facão e a cena corta. Cara, a cena é muito boa. O Loki, ele é maldoso, ardiloso, é muito manipulador. Ele molda as pessoas à sua volta da maneira mais fria e cruel possível. Isso é um pontaço do roteiro. A cena também não tem trilha sonora, é só diálogo e um close na cara dos atores. Essa cena é muito boa. Quem diria? A cena corta pro Mjolnir e vemos o Loki tentando levantá-lo. E aí a gente fica, né? Ué, como ninguém tá vendo ele? Eu não sei, a cena não mostra. O que dá a entender aqui é que o Loki, ele tá ocultando a sua presença, que ninguém percebe que ele tá ali nesse meio. Só que o filme só vai apresentar esse conceito de ocultamento de presença mais pra frente. Então a gente só não entende o que tá acontecendo aqui. O fato do Loki não levantar o Mjolnir reforça a ideia de inveja dele, já que por mais que ele seja rei, que ele tenha conquistado tudo o que queria e que nem o Thor e nem o Odin estão mais no seu caminho, ele ainda almeja o Mjolnir. E o fato dele não conseguir levantá-lo reforça a ideia de que ele não é digno. Uma cena rápida que engrandece ainda mais o personagem. Foda. O Senhor Voz de Fumante tá tentando visitar o Thor. Ele tá tentando meter o louco ali, dizendo que na verdade o Thor é um amigo seu e que ele surtou por terem roubado a sua pesquisa. Ele até dá um nome falso pro Thor. Assim, cara, a SHIELD saberia se o nome do Thor fosse esse Donald Blake que o Voz de Fumante tá dizendo. Pra quem não sabe, Donald Blake era o namorado da Jane Foster e ele era médico. O Voz de Fumante fala que esse cara era o Thor, só que ele decidiu mudar de área. Aí ele foi, invadiu a SHIELD aí só porque tava turbinado de anabolizante. Sim, cara, é exatamente isso que rola nessa cena. Sabe o mais engraçado? É que funciona, velho. Chega o Eric Selvig na SHIELD, fala que o Thor é o ex da Jane e a SHIELD libera, mano, na maior facilidade. Na moral, cara, puta decisão merda isso aqui. Eu tô pensando em fazer um selo decisão merda, porque caberia muito bem nessa parte. Deve ter um motivo muito bom pra SHIELD liberar o Thor assim. Aí o Coulson só manda ficar de olho neles. Na saída, o Thor pega o diário de anotações da Jane, que estava numa mesinha qualquer ali, velho. Mano, é um puta documento importante pra SHIELD. E os caras deixam assim, numa mesa qualquer, onde qualquer civil pode passar e roubar, tá ligado? Meu Deus, santa conveniência. A cena corta pra um bar que, por incrível que pareça, não tá em plano holandês. É impressionante isso. O Thor tá mauzão e o Senhor Voz de Fumante tenta consolar ele. O Thor diz que pela primeira vez na vida ele não sabe o que fazer. O Eric vai dizer uma frase sábia. Fala que qualquer um que queira se encontrar na vida tem que ter a ciência de que não sabe onde ele tá. Olha só, muito profundo, né? O Thor agradece por ter salvado ele. O Eric fala que fez isso por causa da Jane. Ele e o pai dela eram amigos de trabalho. Eles deram aula juntos ali na USP. E o pai da Janta era um cara maneiro, mas meio pau no cu. O Thor fala que ele era assim também. O Senhor Voz de Fumante fala pra ele não iludir a Janta, porque senão ele vai amassar o Thor na porrada. A cena é maneirinha, cara. É o Thor finalmente ser uma pessoa mais humilde. Ele não sabe o que fazer, e seu diálogo com o Eric dá mais desenvolvimento pra ele. Por mais que o Eric precise expor o porquê gosta tanto da Jane. É uma explicação aceitável aqui, mas basicamente ele tá dizendo isso pra gente que tá assistindo. Só que o Thor também não sabe da história da Jane com o Eric. Então botar os dois falando sobre o seu passado é uma desculpa boa pra fazer uma exposição barata. Vemos a ponte lá ele em Jotunheim. Digo, ali na terra dos Jalaku. Obviamente tá escuro bagarai. Temos o louco conversando com o rei Jalaku e aqui descobrimos a parceria desses dois. O Loki revela que ele ajudou os Jalaku a entrar em Asgard. Ele fez isso para proteger o povo do governo idiota que o Thor iria fazer. Ou seja, na verdade, o Loki salvou Asgard. Imagina o senhor pau no cu governando, velho. Já parou pra pensar nisso? O Loki diz que ele vai levar os Jalaku até o leito do rei sábio para matá-lo. Ele mesmo não pode fazer isso, porque seria um rei ilegítimo. Depois disso, ele vai devolver a caixa Jalaku pros Jalaku. O rei Jalaku aceita. Mais uma vez, por mais que seja o Loki contando pra gente qual é o seu plano, o rei Jalaku não sabia. É uma desculpa boa pra botar um diálogo expositivo em cena. E o Loki precisava ganhar a confiança dos gigantes, né? Então não vou colocar selo aqui também não. O louco sai da Bifrost, quer dizer, da ponte lá ele, e dá de cara com o senhor fofoqueiro, Heimdall. Ele diz que sabia que o louco foi para Courier City, mas ele estava ocultado, igual quando os Jalaku invadiram Asgard. Tá vendo como que o conceito de ocultamento do Loki é introduzido aqui? Se essa cena viesse antes de quando o Loki foi visitar o Thor, a gente
gente entenderia como é que o Loki tentou levantar o Mjolnir e ninguém percebeu sua presença. Os dois começam a se provocar ali até que o louco pergunta se algum dia o Rei Sábio ficou com medo do Senhor Fofoqueiro. O Senhor Fofoqueiro responde que não, porque ele jurou obedecer porque o Rei Sábio era rei dele. O louco então olha pra ele e fala assim: "E quem é o seu rei agora, seu merda?" O Heimdall fica tipo, tá porra, mano, um cara muito ludibriador. Loki manda o Heimdall não liberar mais a ponte lá ele pra ninguém. A cena corta pra adianta. O Thor chega com o Senhor Voz de Fumante carregado. Bebeu muitas esse aí. Depois de colocar o Eric na cama, o Thor e a Jane começam a trocar um papo ali. Ela fica toda bobinha com o Thor no seu trailer. E tá perdoada, fi. É o Thor, né? Eles sentam em volta de uma fogueira e vê uma musiquinha bonitinha no fundo. A Janta diz que vai nesse lugar aí pra pensar na vida. O Thor fala que ela tem sido muito boa com ele, e ele não demonstrou gratidão nenhuma por isso. Ele entrega as anotações da Janta que ele pegou lá quando ele tava indo embora da SHIELD. A Janta pergunta como que ele pegou, e ele respondeu que o roteiro ajudou ele. A Jane fica felizona, mano, e diz que agora ela não precisa começar tudo de novo. Na moral, velho, bota o selo de burro aí na tela. O filme, ele deve ter falado umas 3 vezes já nesse diário aí, que tem a pesquisa da vida da Jane. E na moral, Jane, você botar os dados da sua pesquisa num diário, mano, você não tem, sei lá, um PC na sua casa pra fazer um backup, não? Meu Deus, e essa mina se diz uma cientista, cara. A Janta fica bolada do nada. Diz que a SHIELD vai impedir que ela termine o seu trabalho. O Thor fala pra ela não terminar, porque ele é o protagonista e que ela vai ser a mulher dele. Sem contar que ela tá certa. Thor começa a fazer uns rabiscos no caderno dela e de tão cega de apaixonamento que essa mina tá, ela não percebe que o Thor tá riscando o caderno mais importante da vida dela, mano. É isso que dá, rapaziada. É isso que dá virar gado de alguém. A vida da mina tá nesse caderno. A mina quase entrou em depressão porque roubaram o diário dela. Aí chega o Thor, bonitão, faz a mina se apaixonar por ele e ela não percebe que o bicho tá lá rabiscando tudo uma folha. Não se tornem gado, rapaziada. O Thor fala que o mundo da Janta é um dos 9 reinos do cosmos, que eles estão interligados pelos galhos de Yggdrasil. Thor começa a viajar na maionese ali e a Janta só pede pra ele continuar. E não é porque ela tá interessada nesse assunto, e sim porque ela é gadona e tá vidrada na sobrancelha tingida do Chris Hemsworth. A cena avança um pouco, mas não acontece nada. Porra, vai se fuder. Vocês dois ficam aí de graça, mano. Se pega logo, porra. Agora sim, a cena é maneirinha, cara. Por mais bobinha que seja, mostra a aproximação desses dois personagens. Aqui dá pra perceber o quanto a Jane tá apaixonadaça pelo Thor. A cena corta pra Hot Ass City. Um dos cavaleiros do Zodíaco tá fazendo um reprise do filme pra gente que tá assistindo, caso você seja um idiota e não prestou atenção no que tá rolando. Abre aspas. Nosso amigo banido, Loki no trono, Asgard quase em guerra. Sim, é literalmente isso que ele fala nessa cena, velho. Bota o selo de exposição barata aí na tela. Eu só não coloco o selo de filme chamando a gente de burro, porque pode ser sim que alguém tenha dormido nesse filme. O nosso mano Kenneth sabe que o filme é complicado, cara. Os Cavaleiros do Zodíaco tão puto ali. A mina fala que eles sabem o que tem que fazer. Bom, se eles sabem o que precisa fazer, ninguém precisa falar, né? Só que o filme gosta de ser expositivo. Então o Japa fala que eles precisam encontrar o Thor. É foda, né? Só que aqui eu vou passar um pano, porque parece que esse não era o plano. Eles conversam sobre trair as ordens do louco. Mas aí param porque o Senhor Fofoca Heimdall pode estar ouvindo essa conversa. Até que surge um soldado do Zodíaco genérico e diz que o próprio Senhor da Fofoca deseja vê-los. Impressionante como toda a cena desses pamonhas aqui são pebas, cara. Ninguém liga pra esse bando de merdinha. Nem o nome desses caras a gente sabe. E olha que o filme tá no final. O Heimdall encontra a nossa turminha do carisma negativo e ele deixa o seu posto. Ele não pode abrir a Bifrost pra ninguém, lembra? Só que não disseram nada sobre as próprias pessoas abrirem a Bifrost enquanto ele foi dar um mijão, tá ligado? Olha, eu vou te contar. É tanta conveniência nesse filme que vocês não estão ligados. O Heimdall era pra ser o guardião desse portal, mano. Ele fez um juramento. Aí como ele não tá no seu posto, é como se ele não estivesse quebrando o seu juramento. Vai se fuder, filme. Eu não vou botar o
selo de exposição questionável, porque isso aqui só é horrível mesmo. O louco vê a Bifrost sendo ativada e, na moral, se existe uma coisa que esse filme acerta é em Asgard. Asgard é muito bonita. Os Cavaleiros do Carisma Zero chegam na Terra. A SHIELD detecta movimento. O cônsul vai ver o que é. Os nossos cientistas estão fazendo nada, só que eles estão sendo vigiados. Loki chega na caixa Jalaku, libera o Destruidor e pede pra ele moer o Thor na porrada. Os Cavaleiros do Carisma Zero chegam na cidadezinha lá do Thor. Os agentes da SHIELD que estão vigiando os cientistas informam o cônsul. Os Cavaleiros encontram o Thor. Agora, tipo, como? Eu não faço ideia, cara. O filme vai precisar explicar isso pra gente, né? Os Cavaleiros dizem que querem levar o Thor pra casa. Ele diz que precisa ficar exilado porque o Rei Sábio morreu por conta dele. Então a mina lá, que ninguém sabe o nome, diz que o Odin tá vivo. O Thor fica, caralho, cuzão, nem fudendo. Então significa que o louco mentiu pra mim? Vagabundo. Não, ele não fala isso, mas dá pra entender só de olhar na cara dele. Agora sim, ninguém explica como é que os Cavaleiros do Carisma Zero encontraram o Thor. Eles só droparam ali na Terra e já foram direto pra onde o mano tava. Tipo, nem procuraram, nem nada, velho. Será que todo mundo sabe onde o Thor tá? O Heimdall também não falou pra eles. Eu posso ter perdido alguma coisa, mas eu só acho que o filme cagou pra essa explicação mesmo. Voltamos pra Asgard. O louco tá indo pra Bifrost e o Heimdall tá lá paradão igual uma estalta. O Sr. Fofoca questiona como o louco fez pros Jalakus entrarem ali. Cara, o louco poderia simplesmente responder: não te interessa, irmão. Mas por algum motivo, ele decide contar toda a verdade pro Heimdall. Diz que a ponte lá ele não é o único lugar que dá acesso aos vários reinos, que agora ele é o rei e não precisa de mais ninguém, e termina dispensando o Sr. Fofoca dos seus serviços. Sim, cara, o Loki demitiu o Heimdall. O Sr. Fofoca entende que não precisa mais obedecer ordens e decide tretar. Agora sim, nerdola, imagine o diálogo fosse o seguinte: aí Loki, como é que você botou os Jotuns aqui em Asgard? Com a ajuda do roteiro, doido. Ia dar na mesma, tá ligado? O filme simplesmente decide que não vai explicar e foda-se. Ninguém explica como o Loki botou os Jotuns dentro de Asgard. A única coisa que a gente sabe é que ele usou um caminho alternativo que o Heimdall não pode vigiar e ocultou a presença deles. E só. Agora, me responda. Que caminho é esse? Onde esses caminhos ficam? Como é que o Loki sabia deles? Foda-se! Ninguém precisa saber, né? Cara, isso aqui é bizarro, mano. Parece que foi cortado, ou sei lá, os caras só tiveram preguiça de escrever. Quando o Heimdall vai atacar, o louco usa a caixa Jalaku pra gelar o cu do Sr. Fofoca. Sério, o Heimdall paga mó pinta de poderosão, todo mundo tem medo dele. Mas esse cara é um merda, velho. Ele não faz nada nesse filme. Ele não impede o Thor de ir pra Jotunheim. Não impede que o Loki vá pra Jotunheim. Não impede que os Cavaleiros do Carisma Zero vão embora. E ele não impede o Loki agora. Cara, esse guardião não guardou nada no filme, velho. Que bosta esse cara. Ele tá 0/4. Agora, mais pamonha que o Heimdall 0/4 é você que não se inscreveu no canal. Sim, eu vou te encher o saco pra você se inscrever, seu merdinha. Já se inscreveu? Ah, aí sim, hein? Fez algo útil na sua vida. E no nosso canal de lives? Sim, mano. Temos lives de segunda a sexta no nosso canal secundário, o Lafrata Gameplay. 1 horinha por dia só falando groselha. Vai lá, se inscreve e depois volta aqui pra ver o resto desse filme desgraceiro. A cena corta pro cônsul. Ele tá onde os Cavaleiros do Carisma Zero desceram. Uma nuvenzona boladona começa a se formar e a turminha do mal agora tá reunida pra mais uma presepada. Essa nuvenzona é a Bifrost sendo ativada, pra quem ainda não entendeu. O Destruidor chega na Terra. Ninguém sabe o que tá rolando. A galera até pensa que é o Tony Stark, velho. Destruidor ataca os agentes. Thor percebe que a merda tá chegando e manda a Janta fugir. Ele conta pros Cavaleiros que ele é um bostão agora, que ele não tem poderes, mas vai ajudar tirando as pessoas daí da cidade. A Janta, como é uma anta, decide ficar e não fugir. O Destruidor chega destruindo tudo, porque o nome dele é Destruidor. E os Cavaleiros do Carisma Zero vão lutar contra ele. Destruidor versus Cavaleiros do Carisma Zero. Olha que batalha foda. Um robô genérico que solta fogo e uns heróis tão genéricos que ninguém se lembra o nome. É sério que a gente tá assistindo isso? Os caras ficam pintando uma guerra dos Jotuns contra os Asgardianos, só que no filme eles preferem meter
um robô gigante contra heróis que ninguém liga. Puta decisão boa, hein? O filme tenta criar ali um drama, tentando mostrar como o Destruidor é super forte, mas na moral, só dá sono mesmo. A gente fica esperando a hora em que o Thor vai virar o Thor e ficar fortão, pra descer a bilola nesse bicho. O Thor chega pra mina que ninguém liga e manda ela ir embora porque o bicho é muito boladão. Ele manda todos voltarem e deixar o bagulho com ele, porque ele tem um plano. Tá, agora vamos pra pensar um pouquinho. Se a treta vai ser Thor e Destruidor, qual é o motivo desses merdas estarem aí? Você lembra por que esses caras foram pra Terra? Eles foram pra resgatar o Thor. Aí eles chegam, tomam um pau e vão embora, velho. Na moral, meu Deus, por que esses filhos da puta estão aqui nesse momento? Depois dessa treta a gente vai comentar. O Thor decide ele mesmo encarar o grandão. Sim, sem motivo nenhum. Toca uma música heróica, temos um plano holandês desnecessário rolando na tela e o protagonista começa a fazer um discurso pro louco. Thor pede desculpas por qualquer coisa que ele tenha feito pra magoar o Loki. Diz pra ele parar com esse ataque porque tá ferindo as pessoas, que matá-las não traz benefício nenhum, e decide se entregar à morte pra acabar com tudo. Olha que mano heróico. Loki cessa o ataque, ou mais ou menos, né? Ele dá uma patada no Thor que vai mandar ele pra longe. Se fosse uma pessoa normal já tinha ido de base. O Thor cai só o pó da rabigola. A Janta vai até ele e o mais engraçado é que teoricamente é pra ele tá morrendo. É pra ser um discurso emotivo isso aqui. Só que ele tá com uns cortezinhos na cara e os dentes tudo branquinho, velho. Pra quem acabou de tomar uma porradona na cara de um robô gigante destruidor de cidade, o bicho tá tranquilão. E aí ele morre. Cara, isso aqui é muito broxante. Olha esse raladinho na cara, mano. Parece que o mano caiu de bike, sei lá. Eu acho que faltou orçamento pra maquiagem. Parece que os maquiadores simplesmente falaram: ah, mano, quer saber? Os bichos tá me pagando mal bagarai. Vai ficar desse jeito aqui mesmo e foda-se. A cena fica mó dramática, só que é muito paia. O mais engraçado é que dá pra ver o olho do Hemsworth se mexendo, mano. Dá pra ver o olho do Chris Hemsworth nessa cena aqui se mexendo, velho. Vai se fuder, filme. Os manos me vendem uma puta morte bosta e ainda nem são capazes de botar no filme uma gravação em que o ator não mexe o olho, velho. Na moral, quantas vezes você acha que o Chris Hemsworth gravou essa cena? Quem fez a montagem desse filme só tá de sacanagem. Ele meteu uma cena em que o morto vai mexer o olho, velho. Se pá, esse cara só fez de zoeira mesmo. Vemos o Rei Sábio derramando uma lágrima sábia. Nossa, que tristeza. Os sensores da SHIELD começam a mostrar uma anomalia no Mjolnir. Temos um recap do feitiço de Odin no martelo lá no começo do filme. Isso aqui é caso você tenha esquecido do que ele disse lá no começo do filme, e quem for digno poderá levantar o martelo e ganhará o poder de Thor. O martelo vem de lá de longeão a milhão, quebrando a barreira do som, mano. A trilha sonora vem numa crescente da hora e quando chega no Thor, tchau! O Thor vira o Thor. Música épica torando. Personagens incrédulos com o que eles estão vendo. Thor virando Thor. A cena é da hora, cara. A Jane Foster fica incrédula com o que ela tá vendo. Ela tá soltando cachoeira pelas pernas. Começa uma puta tempestade ali, já que o Thor é o deus do trovão, né? O cara, pra combater o mal, trouxe um furacão pra cidadezinha. O mesmo cara que queria proteger as pessoas trouxe um furacão pra uma cidade minúscula. Parabéns, Thor. Puta herói bosta. Ele suga o destruidor pra dentro desse tornado e destrói ele lá dentro, velho. E é só isso que tem pra falar da luta. Sabe por quê? Porque ela é horrorosa. Os caras meteram um CGI horrendo pra esse tornado. O Mano Kennedy é um péssimo diretor de cena de ação. Ele mete corte toda hora, velho. É toda hora mesmo. Não dá pra entender o que é que tá rolando. É impressionante como esse mano consegue deixar uma cena de dia escura. O que dá pra entender é que o Thor fez alguma coisa pra explodir a cabeça do destruidor. O Thor sai todo boladão na tempestade. O mais engraçado é que ele trouxe um furacão pra cidade. Mas aqui a gente vê umas cadeiras de buenas ali, um vaso de plantinha aqui, as revistas e jornais na banca estão intactos. Sério, ou o furacão do Thor foi ultra mega preciso, ou esse diretor só é um bosta mesmo, velho. Ele tem zero cuidado e esmero pelo seu produto. Não tem nem pedrinha na rua, pra você ter noção, velho. Não tem nenhuma baguncinha ali. O testa de nós todos chega. O Thor manda ele tomar no cu e diz que é um aliado caso devolva todas as coisas da sua gasosa. Sem motivo nenhum, agora a SHIELD diz que ela pode continuar a pesquisa dela. Olha que loucura. O Thor pergunta se ela quer ver a ponte LGBT. Ele dá um agarrão nela e sai voando. Cara,
que momento paia nesse filme, na moral, é ridículo. A começar pelos parceiros do Thor. Qual que é a função narrativa desses filhos da puta? Vamos fazer um exercício mental, galera. Vamos eliminar esses pamonha dessa luta. Qual vai ser o resultado? Os cientistas e o Thor, eles estão tomando um cafezinho. O Destruidor vai chegar, ele vai destruir a cidade, o Thor vai virar o Thor e vai derrotar ele. Você percebe o quão inútil esses desgraçados são? Porque eles só servem para engrandecer a figura do Destruidor, mano, só isso. Eles só servem para apanhar nessa treta, porque aí parece que esse bicho é forte. Tem gente que pode dizer que o Destruidor só tá aí por conta deles, já que o Loki só vai mandar ele pra Terra porque vê a Bifrost sendo ligada. Mas na moral, cara, a gente pode ter uma desculpa melhor pro Loki mandar o Destruidor atrás do Thor. Cara, faz o Heimdall questionar o Loki, ele querer ajudar os amigos do Thor, e aí temos uma batalha do Loki contra essa galera. Nessa batalha a gente poderia ver os reais poderes do Loki, já que ele poderia simplesmente solar todo mundo. E aí ele ia ficar puto e mandar o Destruidor atrás do Thor. Ou ele só mandasse o Destruidor atrás dele mesmo. Você nem precisa ter luta. Só o fato de começarem a questionar o seu reinado, ele decide enviar o Destruidor para matar o Thor e ele ser o herdeiro legítimo. Agora mandar os Cavaleiros do Carisma Zero pra Terra e eles serem uns inúteis, na moral, só deixou tudo mais horroroso. A luta do Thor contra o Destruidor é pior ainda, velho. Não dá pra entender nada. Eles estão dentro do tornado e do nada acabou, explosão e vilão morto. A única coisa boa é a transformação do Thor, porque de resto é uma merda. Voltamos a Asgard, digo, Hot City. O louco tá liberando a ponte Laele pros Jalaku. O Thor chega no local em que os Cavaleiros do Carisma Zero chegaram e pede pro Heimdall abrir a Bifrost. Só que ele tá congelado, né? Meu Deus, alguém segura esse filme porque ele vai cair daqui a pouco, mano. O filme é todo torto. Com a força do poder, o Sr. Fofoca consegue se soltar do gelo e matar os dois Jalaku que estão ali de guarda. Cara, nenhum guarda nesse filme funciona. É inacreditável. Os guardinha lá da instalação do Mjolnir não funciona. O Heimdall não funciona. Os guardas que estavam fazendo a segurança da caixa Jalaku lá no início do filme não funciona. Esses Jalaku aqui cuidando do Heimdall não funciona. É impressionante. O Heimdall consegue ligar a Bifrost e o Thor vai se despedir da janta. O Thor diz que vai pra Asgard, mas vai voltar por ela e ela lasca um beijão na boca dele. Assim, rapaziada, muita gente diz que esse casal aqui não tem carisma, que eles não têm química e os carai. Aqui nesse filme eu vou te contar, eu curti esses dois. Obviamente, eles não são a definição de química e casal perfeito, só que eles funcionam. O Thor é um babacão e aprende sobre humildade. A Jane é obcecada pela pesquisa dela. Isso acaba unindo esses dois personagens. Não há bem um motivo do Thor se apaixonar pela Jane, porque ela não influencia nada na sua virada de personalidade. O Thor sim é uma resposta para a maior obsessão que a Jane tem na sua vida. Então a gente compra mais a ideia de que ela tá apaixonada por ele do que ele por ela. Parece que ele meio que só gosta dela, tá ligado? A Jane tá chonadaça no Thor. Eu não sei vocês, mas eu não me incomodo aqui não. Ainda mais que a Natalie Portman é a gata bagarai, né? Os Cavaleiros do Carisma Zero, junto com o Thor, chegam em Hot City. O Sr. Fofoca tá desmaiado no chão, velho. Cara, eu não sei por que esse monstro tá desmaiado no chão. A única coisa que aconteceu foi ele ser congelado, velho. Pra um guardião, esse cara é um puta de um bundão. Tomou um hit e já tá nocauteado. É incrível. Os Cavaleiros do Carisma Zero ficam com o Heimdall e o Thor vai atrás do Loki. Na moral, que grupo inútil, fé. Mano, parece que vai piorando, tá ligado? Esses amigos do Thor, na moral, eles não vão pra batalha final. Eles só são inúteis. É impressionante. Os bichos simplesmente não tem motivo narrativo pra existir, cara. Vai se fuder. Na sala do Rei Sábio, o Rei Jalaku entra e a Mãe Sábia tenta atacar ele, só que ele derrota ela com um golpe. Meu Deus. Temos uma cena muito da hora do Thor vindo voando pela Bifrost. Isso é maneiro. O Rei Jalaku abre o olho do Odin e diz que há rumores de que ele consegue observar o mundo mesmo estando no sonho sábio, que espera ser verdade, porque assim ele vai saber que tá sendo morto pelo Laufey. Laufey não, quer dizer Rei Jalaku. Na verdade, isso é uma exposição barata. É só pra gente que tá assistindo saber que o Odin, por mais que esteja no seu sono,
sabe tudo que é que tá rolando. Quando o Rei Gelaku vai atacar ele, ele é atacado pelas costas. E olha que doideira, é o louco. Agora a gente fica sem entender mais nada. O Loki acaba matando o Rei Gelaku. E ele mata da forma mais cocô possível. Ele atira e o cara vira purpurina. Eu não aguento esses filmes em que os mano morre e vira glitter, velho. Sei lá, mano, custa deixar o corpo do bicho aí. Convenientemente, a mãe sábia acorda. Cara, o Rei Gelaku atacou ela desmaiou e acorda no exato momento em que ele morre, mano. Na moral, que montagem horrorosa desse filme. O mais engraçado é que o Laufey morre e literalmente tem um corte pra ela acordando. Tipo, o mais natural seria o Loki matar o Laufey e aí a câmera volta pro Loki, pra gente ver a reação dele. Porque querendo ou não, ele tá matando o pai dele, tá ligado? O Loki é filho biológico do Laufey. O plot do Loki é ele descobrindo sua verdadeira origem. E depois que ele mata o próprio pai biológico, ao invés do filme mostrar a reação dele, tem um corte seco pra mãe do Loki acordando. Sério, o Mano Kenneth só é muito ruim, rapaziada. E montagem horrorosa, tá ligado? O Loki diz que jura que os Gelaku vão pagar pelo que fizeram. Mas ué, como assim? Significa então que ele usou os Gelaku pra iludir os Asgardianos? Tipo, ó galera, eles invadiram e eu os protegi. Eu sou o seu rei. Cara, esse mano é um gênio. Thor chega nesse momento. Logo que a mãe dos dois vê ele, ela vai abraçá-lo. O Loki sente mais uma vez que ele tá sendo deixado de lado. O Thor começa a confrontar o Loki na frente da sua mãe. O louco tenta mentir, mas o Thor já tá calejado, velho. Não funciona. Só que ele é atacado e voa pra fora do prédio. O Loki vai pra Bifrost. Eu só não sei como ele chegou tão rápido lá. Lembrando que o Thor voa, né? Não é possível que esse golpezinho nocauteou o Thor. Os dois eles estavam numa torre altíssima. O Loki atirou no Thor e ele saiu voando lá de cima. O Loki, mano, ele vai precisar sair da torre, pegar um cavalo, correr um longo caminho até a Bifrost. Não tem como isso aqui ter acontecido em segundos, tá ligado? Como é que o Thor não se recuperou e alcançou o Loki? Pois é, o filme caga pra toda essa explicação. O Loki liga a ponte lá ele até Cold Ass City e o Thor vem voando rapidão. Tá vendo o que eu tô falando? Que o Thor é rápido? O que é? Será que ele tava desmaiado? Sei lá, mano. Foda-se também, né? O Loki diz que o Thor não pode impedir ele porque a Bifrost vai continuar aumentando a sua potência até destruir Jotunheim. Só pra gente que tá assistindo entender o que é que tá rolando nessa cena. Posição barata. Vemos Jotunheim começando a ser destruída. Na Terra, os cientistas veem a tempestade se formando. O Thor questiona o Loki por que ele tá fazendo isso. E ele responde que é pra provar a Odin que ele é um filho digno, que ele salvou todo mundo dos Gelaku. E eu já comento sobre esse plano. O Thor diz que ele não pode matar uma raça inteira. O louco diz que o Thor poderia ter feito isso antes. E o Thor responde que está mudado. Agora ele não é mais pau no cu. O louco dá um tapão no Thor, velho, incitando ele a lutar. Grita que nunca quis o trono, que só queria amor. Olha só que dó. Diz que ele nunca foi irmão de Thor. Loki pergunta o que aconteceu na Terra pra ele deixar de ser um pau no cu. Se ele virou o gado de alguém. E ele percebe que sim, o Thor agora é um gadão. Ele termina ameaçando o Thor que depois dessa treta, ele vai visitar a mulher do irmão. E aí eles partem pra treta. Antes da briga em si, bota o selo de exposição barata nessa parte. Esse momento é o clássico vilão revelando seus planos maquiavélicos para o herói sem motivo algum. O Loki poderia simplesmente bater no Thor e vida que segue, mas ele preferiu contar todo o seu plano do mal. Agora em relação ao plano do louco, mano, assim, eu não sei vocês, mas eu achei genial. É basicamente o síndrome lá dos incríveis. O grande problema de Asgard é os Jotuns. O Loki vai lá, faz uma aliança com os caras, eles invadem Asgard, aí o Loki trai eles, mata os Jotuns e sai como herói. E ainda livra esse medo de Asgard, mano. É maquiavélico? É muito cruel? É, um plano meio genocida, digo, meio Thanos? É, mesmo assim, olha a aparência dos Jotuns, cara. Olha a aparência de vilão desses mano. É impossível eles serem do bem, né? Sim, a gente tá julgando o caráter de uma raça inteira pela aparência deles. Eu não sei vocês, mas eu não chamaria um cara assim pro meu churrascão. A luta do Thor e do Loki começa e eu vou te contar. Eu tô com um ódio mortal do nosso mano Kenneth. Porque esse filho da puta é incapaz de filmar qualquer coisa, cara. Pra você ter noção, o cara não consegue filmar uma sequência de 2 golpes sem dar um corte. Esse cara só é muito ruim. Na única batalha que importa nesse filme, esse desgraçado cagou nela inteira. A luta é tão ruim
mas tão ruim que você só entende o que tá acontecendo no final dela quando vem uma câmera lenta e os personagens caem na ponte da Bifrost. É inacreditável. O Loki fica lá pendurado depois de uma cena toda picotada, se perguntando como é que ele foi parar ali. Por favor, meu irmão, eu te imploro, me explica como é que eu vim parar pendurado aqui. O Thor, vendo a cara de perdidaço do irmão, vai tentar ajudar ele, mas olha só, era uma ilusão. Quem diria que o rei da mentira é mó mentiroso? Ele golpeia o Thor na pilantragem, mete um jutsu clone das sombras, só que o Thor lança um Chidori que derrota todo mundo ao mesmo tempo. Com o Loki deitado no chão, mano, o Thor, ele mostra que continua sendo mó pau no cu e coloca o Mjolnir no peito dele, velho. Isso aqui é muita sacanagem, papo reto. O Thor vai indo em direção da Bifrost, que, pra quem não se lembra, vai destruir Jotunheim. Ela tá carregando o chakra pra lançar um especial boladão. O louco tá lá, preso no chão, xingando o Thor. Olha que merdão você, hein? Poderoso pra caralho. Pega qualquer mulher. Só que virou gado, seu lixo, gado de mulher. Nisso, Thor pega o seu martelo e descobrimos que, além de gado, ele é um puta de um homofóbico. Ele começa a dar martelada na ponte LGBT. O louco olha pra ele e fica indignado que, em pleno século XXI, ainda existam pessoas que não aceitam o amor. E ele ainda apela, dizendo que se o Thor destruir a ponte lá ele não consegue mais ver adianta. Bom, ele tá dizendo isso pro Thor, que com certeza sabe como que a ponte da Bifrost funciona. Ou seja, ele tá dizendo isso pra gente estar assistindo. Thor dá um gritão, mano. Foda-se a cultura woke. E dá uma martelada fatal na ponte LGBT. Explode tudo. É arco-íris pra todo lado. Isso também destrói a Bifrost. Do nada, simplesmente do nada, o Rei Sábio pega o Thor, que pega o Loki, que pega o seu bastão. Não, o Loki não pega o bastão do Thor. O Loki segura no bastão dele mesmo. O cetro, tá ligado? O cetro. Loki não pegou no bastão do Thor. A ponte lá ele foi destruída, lembra? Do nada, mano. Do nada é o Odin que aparece, tá ligado? Essa cena ela é tão confusa, é tão cheia de cortes, que você só entende quando mostra todo mundo pendurado. E a sua primeira reação é tipo, oxi, como isso chegou daí esse ponto? Cara, só é muito ruim. O louco fica lá, todo chorante, gritando com o Odin que o Thor é homofóbico, que ele teria conseguido derrotar os Jalaku por Odin. O Rei Sábio olha pra ele e grita, foda-se a cultura woke. Cê é louco, esse cara é muito sábio. O Loki fica mais chorante ainda. Ele larga o seu cetro e cai em um buraco de minhoca. Eu acho que é um buraco de minhoca, né? Parece um cu, mas se pá, é um buraco de minhoca. Ou seja, ele vai ser transportado pra algum lugar da galáxia. E a cena corta. Assim, bora comentar desse set piece final. É horroroso, diga-se de passagem. Na moral, esse filme é um dos piores no quesito batalhas do MCU inteiro. É muito ruim, mas muito ruim mesmo. Mano, o Kenneth é bizonho, ele não consegue segurar uma câmera, ele não consegue filmar uma sequência de 3 golpes sem cortar, ele não consegue iluminar o lugar que tá filmando. É a batalha mais importante do filme, a que a gente mais espera, é a porra do Thor contra o Loki, e o mano é incapaz de filmar decentemente. Você só ouve golpes e porrada e não entende nada, velho. Do nada os personagens caem na Bifrost e do nada aparece o Odin segurando o Thor que tá segurando o Loki. Só não faz sentido algum essa merda, velho. Vemos os nossos cientistas idiotas lá na Terra olhando pro céu. Temos a janta toda torta na tela. É impressionante, cara. E eles voltam pro furgão em Hot City, que a propósito é bem bonita e isso merece sempre ser lembrado. Temos um tour panorâmico muito legal pelo reino. Temos um salão cheio de gente que lembra até a Última Ceia, velho. Olha como o mano Kenneth é um gênio, hein? Ele meteu uma referência à Última Ceia no seu filme. É o Zack Snyder da Marvel. Vai se fuder esse cara. Temos um jantar com os nossos queridos Cavaleiros do Carisma Zero rindo, como se tudo tivesse acabado bem. Cara, na moral, só é muito cafona isso. É um epílogo com todo mundo rindo como se fosse um final de episódio de Pokémon, tá ligado? Ah, eu vou surtar com a ruindade do mano Kenneth. Thor passa pela sua mãe, que a propósito ninguém liga pra mãe do Thor. É a fucking mãe do fucking Thor no filme 1 do próprio Thor, que fala sobre família. A mãe do Thor não tem nem 10 minutos de tela nesse filme, vai se fuder. Chega a Sif, que sim, eu sei que tu não sabia o nome dessa mina, eu também não saberia se eu tivesse assistido só esse filme, eu sei o nome dela porque eu vi os outros filmes. Sif é o caramba, é a Cavaleira do Carisma Zero. A Cavaleira do Carisma Zero chega na mãe do Thor pra prestar suas condolências por causa do Loki. E aí, cara,
Quando a gente acha que vão dar um tempinho de tela pra mãe do Thor, os caras cortam pro Thor andando por Asgard e com o voice-over das duas conversando sobre como o Thor está lidando com tudo isso. Mano, coitada da atriz que fez a mãe do Thor. Na moral, coitada, cara. A mina não tem nem 5 minutos de tela, velho. O voice-over precisa explicar pra gente que o Thor está de luto e que ele sente muita falta da Jane. Na moral, é sério? É sério que alguém precisa realmente contar isso pra gente? Cara, que filme bosta. Que lixo isso aqui. Custava mostrar o Thor vendo, sei lá, mano, uma foto do Loki, ele chorandinho, tá ligado? Ou ficar olhando pro céu, pensando na Jane. Custa fazer isso, mano. Tem mesmo que ter um voice-over de alguém falando: olha, como o Thor tá de luto, ele tá sentindo falta da sua gasosa. Caralho, mano, isso aqui só é muito ruim, nerdolas. Bota o selo aí, eu acho que eu vou criar um selo pra expressar esses momentos bizonhos e horrorosos como desse filme, tá ligado? Selo Thor 1. Não é possível, mano. Selo Mano Kenneth, tá ligado? Selo Mano Kenneth é brabo. O Thor se encontra com o Rei Sábio e diz que o Thor vai ser um rei sábio. E o Thor responde que nunca haverá um rei mais sábio que o Rei Sábio, mano. Nem um pai melhor. Eu já comento sobre isso. O Thor diz que tem que aprender muito e que um dia o Rei Sábio vai se orgulhar dele. Na moral, é um papinho de pai e filho no final de um filme. Eu quero acabar logo com essa tortura, cara. A cena corta pro Sr. Fofoca. O Thor diz, sem motivo algum, que a Terra está inacessível. Isso aqui é o filme te chamando de burro, cara. É impossível o Heimdall não saber disso aqui. O Sr. Fofoca diz que ele é o rei da fofoca, mano. Se ele consegue ainda ver a Terra, significa que ainda há uma esperança. Lá na Terra, os cientistas idiotas estão fazendo cienticices. A Janta ainda procura pelo buraco de minhoca pra visitar o Thor. Você acha mesmo que ela vai deixar o namorado rico fugir, mano? O cara é um rei, cê é louco. O filme é tão ruim, cara, tão bizonho, que a Jane chega a dar um sorrisinho pra câmera, cara. Ela sorri pra câmera, mano. E o filme termina, graças a Deus. Meu Deus, como isso foi torturoso de se fazer. Mas calma aí que a gente ainda tem a cena pós-crédito. É impressionante como isso aqui não acaba. Temos o Senhor Voz de Fumante andando pelo escuro. É impressionante a tara que o Mano Kenneth tem de escuro. Nós temos o Nick Fury mostrando o Tesseract. E o Loki, que está ocultado, meio que controlando o Sylvie. E o filme, graças a Deus, acaba. Detalhe é que o Loki tá todo queimado e machucado aqui. E esse visual dele não foi levado pra frente. Detalhe legal. Agora sim o veredito. Thor de 2011 é de longe o pior filme da fase 1 do MCU. Ele até tem boas ideias, mas o diretor Kenneth mandou muito mal nesse filme. Há exageros e cafonices bizonhas, decisões horrorosas, que fazem desse filme um dos mais desconfortáveis de se assistir de toda a saga do infinito. É tanta coisa pra falar que é difícil começar, cara, mas eu vou tentar. Vamos começar pela história. É um puta clichê do príncipe herói egocêntrico, babaca, que se acha o pica das galáxias, que aprende sobre humildade e aprende a ser um bom líder e mais sábio. Onde é que a gente já viu isso? Bom, no momento em que esse filme foi lançado, a gente já tinha visto em Homem de Ferro 1. Então no próprio MCU já vimos uma história parecida. Thor é presunçoso, busca por prazer na guerra por se achar o pica, é rebaixado na vida, aprende sobre humildade e renasce como um guerreiro forte de bom coração. Stark é presunçoso, busca por prazer no dinheiro por se achar pica, é rebaixado na vida, aprende sobre humildade e renasce como um guerreiro forte de bom coração. Temos meio que duas histórias rolando ao mesmo tempo aqui nesse filme. A história da Terra, que são com os cientistas e com a SHIELD, e a história em Asgard, que é com o Loki e os Jotuns. A mais legal é a de Asgard, mas é a história da Terra que vai ligar esses filmes com o dos Vingadores. Pelo fato do filme se dividir entre esses dois núcleos, parece que nenhum deles é bem trabalhado. Tanto que a Jane fica fora do final do filme, cara. Na minha opinião, eles deveriam ter focado só em Asgard. Dar mais tempo entre a dinâmica Thor e Loki, porque eu não sei vocês, mas você não sente tanta essa inveja do vilão com o protagonista. O filme fala tanto do povo de Asgard, do que é melhor pro povo de Asgard, mas em nenhum momento a gente vê como é que esse povo vive. Em nenhum momento vemos a opinião pública sobre as coisas que estão acontecendo. O povo tá com medo dos Jotuns, ele tá com raiva. O que é que eles estão sentindo? Como os personagens sabem o que o povo quer?
Eles só falam e falam e a gente não vê nada. A gente não sabe nem como as pessoas se vestem, tá ligado? A gente só vê a alta sociedade de Asgard, só que não vê a população. O filme prefere mostrar o Thor sendo apagado por uns enfermeiros em um hospital, ao invés de mostrar mais da lore de Asgard. Odin quer tanto ensinar humildade pro Thor, que era só ter feito ele não conseguir mais levantar o Mjolnir e rebaixar ele pra viver com as pessoas da própria Asgard. Vai lá viver com o povo comum, seu merda. Mas não, ele baniu o Thor pra Terra. Vai entender. Aí na Terra nós temos um plot dos cientistas com a SHIELD. Os cientistas estão estudando a Bifrost e a SHIELD tá estudando o Mjolnir. Eles têm seus problemas e temos metade do filme sobre esse rolê. Se você parar pra pensar, esse plot da Terra meio que não serve pra história do Thor em si. Ele é mais pra ligar todo o MCU com o filme evento do final da fase. Mas é meio bobinho, cara. O Thor se apaixonando pela Jane é até legalzinho, mas todo o resto é bem chatão pra falar a verdade. Agora vamos falar dos personagens. O Thor, bem, ele não fede nem cheira. É um personagem que se torna legalzinho com o passar do filme, mas no final, ele é um herói genérico que era babaca e agora é humildão. Nem forte ele é, velho. A gente não vê essa tal força absurda do poderoso Thor. Ele vai, briga em um ambiente escuro aqui, briga com o Destruidor ali, e é isso. Até a sua batalha contra o Loki é horrorosa, cheia de cortes, e a gente não vê esse seu poder. O seu romance com a Jane, por mais que a galera reclame bagarai, eu curti. Então vamos aproveitar para já falar dela. A Jane é aquela clássica personagem apaixonada pelo que faz. A gente já viu isso em muitos lugares também. Seu trabalho da vida é estudar a Bifrost. Ela é enérgica, entusiasmada com seu trabalho e sofre uma injustiça quando tem o seu trabalho roubado. Por ela ser obcecada pela Bifrost, seu entre aspas apaixonamento pelo Thor se torna mais palpável, já que ele é a personificação da pesquisa da Jane. Como ela é apaixonada pela sua pesquisa, faz sentido ela se apaixonar pelo cara. Ela não se apaixona pelo que ele é, e sim pelo que ele representa. Isso é bem doido se você parar pra pensar. O Loki sim é um vilão excelente, é o melhor personagem desse filme. Ele só fica de tocaia no começo do filme, cara. Mas assim que ele se revela como um vilão, ele rouba a cena. Ardiloso, manipulador, emotivo, ele é tudo o que um vilão maquiavélico precisa ser. Seu ponto fraco é justamente a sua motivação. Ele só fala que queria ser amado, só fica subentendido que ele tem inveja pelas coisas que ele fala. Nós não vemos ele com inveja, sabe por quê? Porque nós não vemos os pais dele amando seus filhos. Mas a gente já vai falar sobre Odin. O seu plano é legal, mano. É um síndrome 2.0 lá dos incríveis, tá ligado? Mas é legal. Sobre Odin, cara, o rei sábio mais burro que eu já vi. De sábio, esse cara não tem nada. Cria uma rivalidade burra do Thor e do Loki quando cria uma competição pelo poder. Condecora Thor como seu herdeiro, sendo que ele já sabia que esse cara era um pau no cu. Ele não revela que o Loki é um gigante. Isso faz com que ele decida se vingar de todo mundo no futuro. Dá uns conselhos genericaços pros personagens. Esse cara é um pamonha, é pintado como pica das galáxias, o mais poderoso, mas a única coisa que vemos dele é ele chegando no último momento com um cavalo cheio de arco-íris e fazendo pose. Só, puta personagem bosta. Nós não vemos o relacionamento dele com o Loki, com o Thor, com a sua esposa, com ninguém, mano. Por isso o núcleo familiar do Thor é um cocô. O Selvig, bom, ele faz o papel do cientista racional. Enquanto a Jane é uma sonhadora, ele é o desacreditado, clichêzão. A Darcy, ninguém lembra o nome dela de tão ruim que é. Ela é a cientista boba do rolê, alívio cômico. Esse é o papel dela. Os amigos do Thor têm o carisma igual a de um cocô de passarinho na varanda da sua casa. Indesejáveis pra caralho. Ninguém quer ver esses caras no filme, mas eles estão lá, fazendo porra nenhuma, mas estão lá. Você não se lembra do nome de nenhum deles. E isso nem importa. Tudo envolvendo esses caras é ruim, até as suas lutas. O Heimdall é outro personagem merda. Paga de fodão e é um bosta. É o guardião da Bifrost que não guardeia nada. A Bifrost é mais vazada que peneira. Os efeitos especiais a gente nem consegue dizer se é bom ou ruim, porque tá sempre muito escuro e cheio de cortes a cena. Em alguns momentos ele é legalzinho, como em Asgard, mas em outros eu vou te contar. A escuridão serve pra disfarçar CGI cagado, eu sempre digo isso. A trilha sonora você nem lembra que existe, não tem uma música que você se lembre, cara. Nem a música tema a gente sabe qual é. Agora as bizonhices do Mano Kennedy, na moral, eu tenho vontade de pegar uma bandeira da Holanda e enfiar no rabo desse cara, porque
porque eu nunca vi tanto uso horroroso de plano holandês em um filme. É uma punhetação de plano na diagonal que simplesmente parece que o filme tá todo penso, tá torto. Parece que inclinaram a terra e vai sair deslizando tudo pra um lado. Eu acho que esse filme foi feito pra se assistir deitado, cara, porque não tem explicação, só é horrível de se assistir. Outra bizonhice são as lutas. Esse filho da puta não consegue deixar a luta rolar, velho. É corte a todo segundo, é inacreditável. O bicho vai dar um soco e tum, corta. Um chute e corta. Vai se fuder esse cara, mano. Eu não sei qual que foi o critério pra escolher esse mano pra dirigir esse filme. Eu não sei quais outros filmes ele fez pra se credenciar pra dirigir esse aqui. Mas eu sei que depois ele fez Cinderela e algum outro filme aí da Disney. Vai ver, ele tem um podre de alguém lá dentro, mano. Eu não sei. Porque aquele manda muito mal. Thor de 2011 é um dos piores filmes de toda a saga do infinito. Eu não consigo ver o, entre aspas, tempo inocentando isso aqui. É ruim, tem decisões merdas, personagens merdas, núcleos merdas. Ainda assim tem coisas legais, mas o saldo é muito negativo. Perto dos outros, esse aqui se destoa muito. E nem dá pra criticar a pessoa que simplesmente opta por não assistir essa bagaça. Sinceramente, se você quer acompanhar o MCU inteiro, isso aqui não vai fazer diferença se você não assistir. Pula e vida que segue. Saudades do Cena por Cena, né? Eu sei que tu tava, nerdola. Um beijo no coração de todos e até a próxima.